Fala, vida boa! Seja bem-vindo ao canal Automação com Vinho. Aqui a gente conversa sobre automação, sobre tecnologia e várias coisas na área de automação industrial. Sempre um bate-papo interessante, regado a um bom vinho, descontraído, sem estar escovando o beat, sem estar falando, né, detalhando parágrafo por parágrafo de norma. Aqui a gente fala um bate-papo sempre descontraído. Eu sou César Feijó, especialista em automação há mais de 20 anos e vou aproveitar aquela experiência na área de docência aí para poder extrair do nosso convidado aqueles cases engraçados, aqueles perrengues que ele já passou e, obviamente, muito conteúdo, né? Bom, hoje o bate-papo vai ser bem interessante, eu acho que é um tema bastante atual, é um tema que a gente está conversando aqui no podcast, já teve em alguns episódios a gente tocou nesse tema, mas acho que hoje a gente vai aprofundar bastante, onde a gente vai falar sobre tecnologias voltadas para a nuvem, sobre IoT, e para isso nada melhor do que Viviane Leite. Joia, obrigado. Joia, Viviane. Boa tarde. Viviane, obrigado, seja bem-vinda. Fala um pouquinho para a gente aí quem é a Viviane. Vamos lá, primeiro queria deixar aqui com você... Opa, obrigado. Endreshauser. E aí, aproveitando para me apresentar, eu sou Viviane Leite, gerente de contas na Endreshauser há 11 anos. Tenho experiência aí no mercado com instrumentação desde 95, ano que vem completando já 30 anos. Voltado muito para a instrumentação de campo, né? E, claro, com a evolução que a gente vem acompanhando hoje dos instrumentos, quando a gente está falando de nuvem, que é o tema que a gente vai trazer como central aqui, a gente está tentando trazer o que esse instrumento cada vez traz de mais inteligente para que a gente consiga tomar ações baseadas em dados, né, do que o instrumento pode trazer para a gente. Então, a instrumentação de campo ela tem evoluído muito aí ao longo desses últimos anos e acho que essa questão da nuvem vem só para ajudar o time de instrumentação e automação das plantas. Obrigado. Olha, uma garrafinha muito bonita aqui, ó. Show. Ó, só uma pena por vocês, viu? Que vocês não terem, mas eu tenho essa garrafinha. Olha que caneta linda. Muito, muito legal. Obrigado mesmo. Joia. Mas quem é Viviane? Como é que ela entrou nesse mercado aí de automação? A história... acho que é longa, né? Do tempo que eu tenho. Eu formei em instrumentação entrei como escola técnica, formei como Cefet. Em 1995 eu formei. E nessa época, inclusive é uma coisa que eu trago sempre, eu estudei ainda falando de instrumentação pneumática. Os controladores pneumáticos, né? Sinal 3 a 15 PSI, muito ar comprimido. Tinha aula prática, mas não tanto como a gente gostaria, né? É verdade. E na época de estagiar, no último ano, no momento de estagiar, eu peguei uma época que as empresas estavam terceirizando suas manutenções. Vou abrir no vinho aqui enquanto isso, tá? Tá bom. Pode ir falando aí. Estavam terceirizando suas manutenções e os estágios ficaram bastante complicados na área de manutenção mesmo. Boa parte da minha turma, a maior parte, eram homens e boa parte deles acabou indo para um curso de operadores na antiga Copene, não era nem Braskem ainda, era Copene, né? Tem tempo, né? E aí... Essa barba branca aqui é só para disfarçar. É o do giz. É o giz, né? Da docência. É o giz e nesse momento... eu tive uma dificuldade muito grande de conseguir estágio na área industrial mesmo. Na época, para mim, foi uma frustração, né? E aí surgiu uma oportunidade de um estágio na área comercial que eu nem imaginava que a gente poderia ter uma vertente que pudesse ir para a área comercial. Apareceu no mural lá na escola técnica e vou ver o que é. E aí comecei a trabalhar, na época, na NACA Instrumentação, que é uma empresa de São Caetano, era do japonês, seu Nakatani, mas ela ficava em São Caetano do Sul. E aí eu fui muito para essa área de instrumentação de campo mesmo, né? A NACA era uma empresa voltada para instrumentação? A parte de instrumentos para laboratório, muitas bancadas, as primeiras bancadas aqui do polo petroquímico lá na década de 70, foram bancadas desenvolvidas pela NACA na época. E aquela parte de instrumentos de campo que a gente hoje chama de mecânicos, né? Que são instrumentos que não vão ter comunicação nenhuma. Então, manômetros,
termômetros metálicos. O que chegava mais perto de você ter alguma coisa de comunicação era você ter um PT-100, um termopar, Sim, um bloco cerâmico, alguma coisa mais assim. E a parte de laboratório, que na época que eu entrei na empresa, ele tinha trazido uma distribuição, uma representação de uma empresa, na época chamava Druck, hoje é GE Druck, tem equipamentos de laboratório, era o que a gente tinha de mais moderno, assim. Mas tudo realmente muito voltado para instrumentação de campo, que a gente chama de mecânica mesmo, né? Foi o começo de tudo. E essa instrumentação, nessa época aí, era uma instrumentação, muita coisa pneumática, mecânica, todos os controladores. Ótimo. Sim, muito pneumático. E eu comecei a entender essa parte mais do comercial, né? Trabalhava na parte interna, o que na época a gente chamava de orçamentista técnico, e aí... basicamente, e aí até trazendo um pouquinho para... Pode falar a época aí ou pode? É muito discreto? Não, de jeito nenhum, 95. Parte dos cabelos brancos, é que você falou da barba, parte dos cabelos brancos, eu tinha platinado ele, mas já cresceu, mas parte aqui é branco dele mesmo. É branco de verdade, né? Eu platinei para ajudar. Saúde. Bom. Joia. Mas esse estágio foi em 95, eu fiquei até 96 e depois fui contratada. Então, um tipo de processo que eu não entendia na época, porque para mim eu ia para campo, ia fazer manutenção e de repente eu estava ali recebendo ligação do cliente, fazendo especificação para enviar a proposta para virar pedido. E aí até eu vim no caminho hoje pensando sobre isso, né? Que hoje em dia, a gente avançando, falar um pouquinho até sobre a automação comercial, de como isso está dentro das empresas, né? Das empresas como a minha, como a Endres House. Mas antes a gente recebia uma consulta via fax. Eu não cheguei a pegar telex, mas quase pego telex, mas via fax. Respondia ainda no início, eu ainda não estava trabalhando nem em Word para fazer cotação, era um ambiente DOS lá, que eu não lembro o que era, mas já tinha um local certinho para imprimir, para sair certinho a cotação. Mas já tinha um sistema integrado em rede, né? Não, a gente só fazia a digitação do que ia para poder sair, para não fazer a cotação na mão, né? Mas não era nada... E aí enviava a proposta via fax, bem no início era assim, depois que veio o e-mail e tal... Aí recebi o pedido, tanto que quando o fax tocava era aquela expectativa. Será que é aquele pedido que a gente está esperando? Sim. E aí vinha o pedido, e aí tirava a ordem de serviço e essa era na mão. E era cada página para cada item da cotação. Então, se fosse uma cotação de 10 itens, eram 10 páginas ali de ordem. E enviava via fax para a fábrica que ficava em São Paulo, que era em São Caetano do Sul. E aí já tinha alguma coisa mais informatizada ali para processar e entrar na linha de produção, né? Mas era... Só uma coisa interessante, assim, seu caminho inicial para entrar na área de automação veio com um anúncio no Cefet. No Cefet. Então, assim, aquelas opções de estágio ali que os alunos veem hoje é um excelente caminho. Exatamente. Ou alguém indica, normalmente, né, as pessoas começam a trabalhar ou porque alguém indicou, ou, né, tem um conhecido e indica para começar na área, ou então se joga naqueles anúncios ali e corre atrás, né? Com certeza. Não seja tímido, né, na hora de correr atrás Verdade. daquelas opções, porque eu conheço muito aluno que tem muita timidez. Como é que eu vou falar? Não, se joga mesmo, fala a verdade, fala o que você sente, o que você é, seja o mais natural possível, né? Eu acho que isso ajuda. E foi assim, né? Fiz a entrevista e fiquei, e saí de lá porque fui para outra empresa, mas fiquei 4, 5 anos com eles ainda. 4 anos. Não tá conectando, não. Tá vindo mensagem aí de pergunta, não? Tá sem internet? Que joia. Bom, voltando, foi aqui Mas, e como é que você foi para a Endreshausen? Aí tem um esse caminho para chegar tem aí, um longo caminho, mas a gente consegue resumir. Então, nesse ínterim, uma coisa que eu não citei, na NACA, eles representavam a Ascoval. Distribuir o que as válvulas solenoides, que eu trabalhei desde o início com a Ascoval. E aí eu fui para outra empresa em Camaçari, que trabalhava também com as válvulas solenoides e que tinham... Foi quando eu tive até o primeiro contato, por exemplo, com instrumentos radares, porque eles representavam uma empresa chamada Miltronics. Então, os primeiros radares de onda livre, ainda iniciando ali, início dos anos 2000. E tinha uma parte que a gente representava uns atuadores, chamado High Torque,
hoje eu não sei de que empresa é, mas na época eram uns amarelinhos, o nome era High Torque, e a gente fazia automação de válvulas on-off com esses atuadores. Então, tinha um projetil, fazia para algumas empresas do Polo. E aí, eu tive depois uma experiência com a Interalt, que também representava a Ascoval, mas foi quando eu tive o primeiro contato com a Endresalza. Então, fui trabalhar com a Interalt há alguns anos, uns 2, 3 anos. Tive contato com a Vica, que a gente tem um contato, e tem uma linha muito parecida com a da NACA, porém, já trazendo mais, agregando mais coisas à linha, né? Então, tem linha de nível. Eles estavam adquirindo, na época, a linha de vazão, placas de orifício, né? A parte de elementos primários para medição de vazão. E é uma linha que vem se expandindo muito na Vica também. Mas, nesse momento, eu tive contato com a Endresalza pela primeira vez. Passei um tempo, logo depois fui trabalhar com a Vica, realmente, como funcionária. E aí, em 2011, eu comecei a ter a primeira experiência de trabalhar como home office, que é o trabalho que eu desenvolvo até hoje, né? Então, as empresas antes, elas contratavam muitos representantes aqui na Bahia, né? E ali, a partir desse... Não tinha escritório, Não né? tinha um escritório e não tinha a experiência de ter representantes deslocados, né? Trabalhando longe dos escritórios ou das fábricas lá em São Paulo. E aí, eu tive a primeira experiência ali em 2011. Então, e que é legal porque você precisa ter muita disciplina para você ser home office. Vamos fazer um parêntese aqui. Eu acho que esse assunto é bem interessante, né? Eu acho que esse assunto é bem interessante. Quais são as principais dificuldades ou desafios? E os benefícios, eu acho que a maioria das pessoas talvez já meio que, né? de você ter um pouco mais de liberdade em vários sentidos. Mas quais são os principais desafios e dificuldades de trabalhar em home office? Desafios, para mim, você tem que ter muita disciplina. Você tem que ter disciplina com horário, né? Porque você tem que realmente... saber que você está trabalhando, que você não está em casa, né? Exatamente. E eu fiz isso desde o início. Então, eu montei um escritório desde o início. E aí, eu realmente, na concentração, evitava de deixar televisão ligada, nada disso. Era no escritório, trabalhando. E, inclusive, não ficava com roupa de dentro de casa. Gostava de colocar... e faço isso até hoje. Ou eu coloco uma camisa da Endresalza, eu coloco, mas a gente... prefere ficar, não vou dizer que eu vou calçar um sapato, mas a gente não fica com a roupa que a gente acordou, por exemplo. Sim, até para você entrar no clima ali do que você está trabalhando. Fica à vontade, viu? Pode ir. Tá bom. E assim, uma coisa que, até pensando nisso, né? Eu comecei a trabalhar com home office em 2011. E aí passei para a Endres em 2013. E o trabalho na Endres também era home office. A diferença é que na Endresalza a gente tem uma estrutura de uma gerente regional que fica aqui na Bahia também, mas home office também. Nesse tempo, depois eu volto um pouco para a Endresalza, mas nesse tempo, até chegar a pandemia, tem uma diferença que eu não sei se as pessoas se tocaram disso, mas de 2011 até a pandemia, o trabalho home office, você tinha uma tranquilidade no condomínio que você mora. Nesse meio tempo, eu saí de Salvador, fui morar em Abrantes, saí de apartamento, fui morar em casa. E todo o condomínio... a coisa mais silenciosa que você imaginar. Quando a pandemia chegou, todo mundo veio para dentro de casa. Ficou um inferno. Trabalhar home office foi a pior coisa que você podia imaginar naquele momento, porque todo mundo estava ali. Quem já estava acostumado, teve realmente um choque. E não voltou mais a ser como antes. Hoje, eu moro num condomínio de 18 casas e que eu vejo que a grande maioria está por ali trabalhando também, como eu estou. Então, é diferente agora. Todo mundo resolveu fazer obra... E aquele silêncio, aquela coisa que tinha antes... A tranquilidade que você tinha acabou de acabou um pouco. Mas eu gosto bastante. Aí você começou cedo, porque você começou antes da pandemia. Muita gente entrou pro lado do home office, mas depois da pandemia, né? Ou durante a pandemia, na verdade, né? Exato. Mas você começou antes, né? Então, você já era experiente, né? Tem gente que acha, quando eu falo, não, desde 2011 que eu faço o trabalho home office. Nossa, desde 2011 não, a pandemia... Aí eu até falo isso, a pandemia para mim foi até pior. Porque todo mundo agora faz home office e você não tem a paz que você tinha antes. Joia. Bom, vamos falar da automação, né? Vamos lá. Um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da automação. Como é que você enxergou essa evolução aí, né? Nosso tópico hoje a gente vai falar muito, né, de cibersegurança, IoT, de soluções voltadas para a nuvem, de como a gente leva, né, o chão de fábrica para a nuvem. Isso. Como é que você enxergou essa evolução da automação aí nesse sentido, né? Até a gente acaba sempre falando sobre isso, né? A gente estava conversando aqui, traz um pouquinho isso. Eu acho que, inclusive, pensando em evolução, eu falei um pouquinho aqui, eu recebi as cotações via fax. Depois isso começou a ser via e-mail. E aí hoje, por exemplo, a gente já tem empresas que trabalham com a gente integrando sistema com sistema.
Então, a gente tem o My Endres House, que você consegue fazer suas cotações, É o emitir business to pedidos, business, né? exatamente. B2B. B2B da Endres House é que você consegue acessar com seus dados. Fazer uma cotação, você consegue colocar itens preferenciais seus, que você tem compra recorrente. Se você já tem um acordo de preços com a gente, você já vai sair lá, você emite cotação, você pode... Só tabela de desconto. Tipo, o vendedor interno e externo só tá o nome da gente lá, mas a operação está acontecendo toda ali. Quando você coloca o pedido, isso já vai para a produção, você já vai saber prazo de entrega e você, no final, consegue ainda acompanhar... Se tem estoque, se não status tem, do pedido, sabe, né? tudo. E tem as empresas que têm a integração direta SAP e SAP, né? Que isso acontece com o catálogo da gente lá e ele já faz a compra direta. Mas a evolução tem sido rápida agora, porque para a gente passar daquela história que eu te falei que antes era Telex até isso, né? A gente durou um tempo. E assim, eu penso que a automação veio por esse caminho também. Se a gente pensar, trazer um pouquinho de história, também tem uma formação em história, por sinal, então dá para trazer um pouquinho aqui. Se a gente pensar ali, Revolução Industrial... Falando um pouquinho da era do vapor ali na Inglaterra, né? Século XVIII, né? A primeira. A primeira, isso. Aí a gente vem... Para poder você ter uma evolução e trazer ali para a parte da elétrica, você já vem ali para o outro século. Aí você já começa a falar um pouquinho ali dos motores elétricos e começa a evoluir um pouquinho disso que você fazia, movimento por vapor para a eletricidade. Aí já é a segunda. Aí já é a segunda. Aí você passa depois, já... Início do século XX ali, já trazendo essa questão dos relés eletromecânicos, né? Vai me ajudando aí se eu tiver. Aí você já começa a trazer um pouco mais de automação, mas muito voltado para essa questão dos relés ainda. Mas aí você já começa a ver que já começa a ter evolução dentro do mesmo século. Claro que mais já para o final, mas aí você já começa... na verdade, a curva de tecnologia, ela acelera muito, Acelera, né? Exatamente. No século passado, foi uma evolução muito grande. No século passado, a gente já conseguiu ver algumas diferenças, né? De você passar dos relés. Exato. Aí chegar mais para o final, você já começar a ter os CLPs e começar a trazer um pouco mais de automação. A CLP na década de 60. Já vai ser 60, E a gente 70, alguma coisa assim. E antes disso, na verdade, se a gente voltar ali na época dos relés, a gente tem que pensar no Fordismo também, né? Que traz essa parte da manufatura toda, né? Para você ter mais eficiência. Aí vem depois os CLPs, década de 60. Se eu não me engano, foi na GM com a Modicon na década de 60. Isso. Mas não tô... Acho que é década de 60, Aí a gente teria que... Mas dentro desse mesmo século você já vê algumas evoluções a mais. Então depois você já começa, no final você já começa a ter a questão dos protocolos digitais e já começa a ir evoluindo. Só que quando você chega agora onde a gente está, a gente estudou alguma coisa aqui há pouco tempo, isso já mudou e as coisas vão evoluindo muito rápido. Então você vai trazendo internet das coisas industrial, aprendizagem de máquinas, machine learning, e aí você cada vez essa evolução é maior. Mas eu acho que o mais importante, que a mensagem que a gente tem que tirar disso tudo, é como a gente vai usar esses dados a nosso favor, né? Dados é o que a gente mais tem hoje. Sim. Mas como é que a gente vai conseguir usar isso a nosso favor? Informação, né? Como é que você transforma esse mundo de dados que você tem, coletados de muita instrumentação, né? Muitos equipamentos diferentes. E como é que você transforma isso em informação? Trazer para jogar junto com você, né? Essa é uma pergunta interessante. Como é que a gente conversa, né? Como é que a gente transforma dado em informação, né? Porque só ter um banco de dados na nuvem, você não está extraindo informação disso. Né? Exato. O que a gente busca, né? Ou seja, que toda empresa busca, todo empresário busca, é a gente extrair informação. De que forma a gente pode produzir mais com o mesmo ou com menos. Né? Então, de que forma a gente pode ter menos problemas de qualidade, menos variabilidade no nosso processo, né? Tudo isso são os objetivos que a gente busca, né? Melhor qualidade, menor custo de produção por unidade, né? Então, só que como é que você consegue traduzir aquele mundo de dado em informação? Precisa das pessoas, a inteligência artificial está ajudando nisso aí, como é que... Aí acho que vem um pouquinho de tudo, né? Mas no final as pessoas vão ser importantes. Para essa análise ali, a inteligência artificial vai trazer, a gente está falando de aprendizagem de máquinas, mas eu acho que a parceria do homem com a máquina é que vai ser importante para isso tudo. Então, às vezes, até tem umas brincadeiras que está tirando o emprego dos homens, tal, mas eu acho que os empregos eles estão se transformando, né? E a gente vem descobrindo hoje coisas que antigamente não existiam.
mesmo. Então, acho que esse é o grande legado. Mas a grande pergunta é essa, e eu acho que é aí que entra a internet das coisas e a internet industrial das coisas, pelo que a gente está tratando. Então, esse link que vai ser feito do que está lá no instrumento para trazer para a nuvem é a grande sacada, né? Porque o que adianta o instrumento cada vez mais inteligente e as grandes transformações, falando da Endressauser, que é onde eu trabalho, as grandes transformações dos últimos anos na instrumentação da gente tem a ver com inteligência do instrumento. Então, mecanicamente, quase nada você vai ver de novo, mas a gente tem uma série de instrumentos de linhas que foram fabricadas até ali 2018, 2019, que são instrumentos obsoletos hoje, porque a gente passou por uma grande transformação para trazer essa inteligência para o operador, para o técnico dia a dia e trazer isso para a nuvem também. Então, instrumentos hoje com conectividade Bluetooth ou WLAN e instrumentos que têm capacidade, inclusive, de darem um diagnóstico, e é um diagnóstico interessante. A gente tem uma plataforma dentro dos instrumentos da Endressauser que chama o Heartbeat. Tem três módulos, a gente pode dizer assim, né? O primeiro módulo seria diagnóstico. Então, ela traz os diagnósticos ali do que o instrumento está sentindo, da saúde do instrumento, só que de acordo com a norma, né? Que é a NAMU NS 107. E o que é que essa norma fala? Ela diz que o instrumento ele tem que dizer o que ele tem, mas ele também tem que dar um remédio para solucionar aquele problema, um direcionamento para aquilo, né? Então, esse é importante, um instrumento que tenha isso para você tratar. Ele dá um diagnóstico, né? Na verdade, ele não simplesmente aponta o código de falha, né? O código de falha. Não é só o código de falha, que né? era o grande aponta problema o caminho, antes, né? Tipo, o técnico de instrumentação passava via falha, aí saía do campo, ia lá procurar o caderninho, né, com todos os códigos, o número daquela falha ali para poder pesquisar. E hoje isso daí está no visor para quem está em campo, está num tablet industrial para quem está com a comunicação Bluetooth, inclusive até sem fio, ou seja, a gente já está falando até de segurança aí, de você não precisar abrir um instrumento numa área classificada, por exemplo. Mas isso também pode você ter esse acesso na nuvem, de casa, no seu celular. O mercado industrial ele é bem mais conservador, digamos assim, do que o mercado de TA, vamos lá. O mercado de TA, né, tecnologia da automação, sim, ele é bem mais conservador do que tecnologia da informação, que é o TI. Então, as coisas evoluem muito mais rápido na área de TI do que na área de TA, né? E como é que é esse desafio? Porque, você falar de Bluetooth num ambiente corporativo, todo mundo se faz o seu mouse, já tá tão comum que o mouse é Bluetooth, o fone de ouvido é tudo a gente Bluetooth, nem lembra mais disso, né? Verdade. Exato, né? Eu me lembro, né? Bom, vou fazer um parênteses, né? Eu me lembro que os primeiros mouse eram um PS2, aí depois serial no computador, na porta serial do nem computador. Nem lembrava mais, mas é verdade. E aí depois veio a porta USB, mas eu me lembro, eu era pequeno em São Paulo, que eu ia com meu pai para as feiras, para FIEE, as feiras de elétrica em São Paulo. E aí, poxa, eu vou comprar aqui, não lembro que para mim se era um webcam, o que era, eu vou comprar um equipamento, eu vou pegar o quê? Um USB né? Mas o USB não vai ter porta no computador, nem todo computador tem porta, não vou poder. Hoje em dia ninguém nem pensa mais, né? Não vem mais porta serial. Tá, mas onde é que eu queria... Fiz um parêntese aí, mas onde é que eu queria chegar? É que no mercado industrial, assim, é difícil essas tecnologias você entrar pro chão de fábrica, né? Como é que você faz para conseguir mudar não só a indústria, mas como as pessoas também, né? São mais conservadoras no intuito de trocar as tecnologias, substituir algo que está funcionando, que eu estou produzindo há tantos anos aqui, que está funcionando, por que eu vou trocar? Né? Eu acho que essa é a primeira pergunta que você enfrenta. Não, sim. E é o grande desafio, porque tem situações diversas. Quando você está falando de Bluetooth, por exemplo, para você comunicar com o instrumento. Aí vem aquela questão, mas todo mundo pode ter a senha? Como é que vai ser? Esse Bluetooth, qualquer pessoa que passar vai estar à rede. Aí, por exemplo, não. O Bluetooth, ele roda dentro de um aplicativo da Endressauser com todas as questões de segurança e você não enxerga o instrumento no seu celular normal se você passar lá e ativar o Bluetooth. Então, isso daí não seria um problema. Mas a gente enfrenta, sim, são as primeiras perguntas de clientes que fazem, mas eu não vou ter investimento agora para um tablet ou um celular para área classificada, e aí eu não vou conseguir de qualquer forma acessar o instrumento numa área classificada, porque vai depender do alcance da antena, tal. O alcance pode estar dentro de uma área classificada. Mas quando a gente está falando de
de digitalização, esse é um dos desafios, né? É você conseguir fazer com que as pessoas tenham essa mudança de mentalidade, falando em português, para essas transformações. Se eu pensar 3, 4 anos atrás ou mais, quando a gente começou a falar, trazer os primeiros instrumentos Bluetooth, hoje em dia já tem cliente que fala com a gente, por favor, coloque Bluetooth como default. Então, assim, isso tem mudado realmente, mas enfrentamos muito no início. E algumas coisas ainda, quando a gente está falando de nuvem, por causa da questão de segurança, a gente vem enfrentando e aí tem que conversar com o pessoal de segurança para poder entender se é válido, até onde pode ir. Mas são os grandes pontos que a gente enfrenta hoje, é falar de segurança realmente. Então, a maior preocupação, normalmente, é a área de segurança. É porque o cara pensa, poxa, primeiro, a segurança ali na transmissão sem fio, o que a gente imagina é que o cara vai usar o sniffer e vai começar a ver tudo que está acontecendo na rede ali, vai botar um computador, um tablet, qualquer coisa, e vai enxergar tudo que tá se passando. E depois, a minha conexão com a internet. A gente está no Brasil, não é mesmo no Brasil, fora do Brasil, não importa, mas você tem problema de conectividade, né? Tem disponibilidade da internet, né? Então, pensa, aí depois, meu dólar vai para a nuvem. Vai para a nuvem aonde? O que é nuvem? Né? Quem pode ver isso? Quem pode ver isso? Em que país, em que legislação esse dado vai ser tratado? Vai estar disponível para, né? Ou algum outro país vai conseguir acessar essa informação, ou seja, dados industriais, tecnologia industrial ali, né? O segredo industrial é importante, né? Para você não abrir para os seus concorrentes e novos produtos, principalmente empresas de ponta, né? E como é que você faz quando você chega num cliente que não está acostumado com essa visão e você leva essas soluções que são inovadoras? Como é que... A Endress tem um ecossistema na nuvem, né? Um ecossistema Sim. na nuvem que a gente trabalha com a IoT nesse sistema, o nome é Netillion, né? E como é que funciona essa questão de segurança no Netillion? Então, o Netillion, ele inclusive, ele é um ecossistema, ele é multimarcas. Então, eu não trabalho só com marcas Endress, eu consigo integrar qualquer instrumento de qualquer fabricante. E quando a gente vai falar um pouco de segurança, a gente tem um centro de desenvolvimento na Suíça, que é Endress House Digital Solutions, que é quem faz esses testes e quem está totalmente fazendo toda a parte da internet das coisas industrial, toda essa parte de digitalização da gente. A gente tem algumas certificações. Então, a Endress House Digital Solutions, ela tem a certificação que é a ISO 27001, que certifica empresas que trabalham com gestão de informação. Certificada pela SQS, que é um órgão suíço de qualidade. Então, a gente tem uma certificação de um terceiro atestando que as questões de gestão de informação ali são seguras para o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento ali para a parte de digitalização. A nossa plataforma, o Netillion, ela também é certificada pelo SQS também. A ISO é a ISO 27017, que é a que trata de segurança de informação na nuvem. Então, a gente tem essa certificação. E, claro, existem, para você trazer essas informações para a nuvem, a gente tem uma arquitetura e existem alguns field edge que vai trazer essa informação dos instrumentos para levar para o Netillion. Para mim, eu posso considerar que talvez essa seja a parte mais sensível de toda essa arquitetura, mas ela também tem uma certificação de segurança certificada pela TUV, de acordo com a IEC, acho que é 62443, que trata de sistemas de automação. E, de qualquer forma, falando no Netillion também, ele é um sistema de visualização do que está acontecendo. Então, a ideia é que você não grave informações da nuvem para o seu processo. Isso daí, se você fizer... Voltar da nuvem? Voltar da nuvem. Você vai enxergar na nuvem. Então, você vai enxergar... Ela tem alguns serviços dentro dessa nuvem, né? Então, você tem o Valley, que é o Netillion Valley. Você vai ter acesso ao que está acontecendo no processo naquele momento. Então, você vai ter um dashboard com toda aquela planta que você colocou ali no sistema. Então, você vai ter lá um transmissor de pressão, você vai estar enxergando os dados dele de pressão e outras informações que você consiga, né, de acordo com o sistema digital que ele tiver. Se ele for hard, você consegue pegar até 4, e se for outro protocolo, você vai pegando mais informações. E aí, você tem acesso, inclusive, ao histórico do que aconteceu com ele ali ao longo dos meses. Você consegue setar datas, então você consegue ver tendência. Você consegue setar alarmes para ir para o seu celular, por exemplo, quando um nível de um tanque chegar em tal ponto, que é mínimo e que você precisaria de mais matéria-prima, por exemplo. Então, você consegue fazer isso. Aí, a gente passa para outro módulo, que é o módulo Netillion Health, que vai falar um pouco desses diagnósticos que eu disse, um pouquinho da saúde do instrumento. Então, você consegue ter acesso se o instrumento está em falha,
se o instrumento está fora de operação, fora de especificação, se precisa de manutenção. E você consegue também emitir alarmes, caso algum desses instrumentos que para você é crítico entre em algum modo de falha, para você tomar uma ação rápida de qualquer lugar, da onde você estiver, porque vai estar na nuvem e você vai acessar de qualquer lugar. Quer mostrar aquele desenho? Pode ser, é bom. Pode ser, coloca pra gente o desenho aí pra gente dar uma olhada. Mas, e esses alarmes chegam através de quê? De SMS, de WhatsApp, de e-mail? Por e-mail? É configurado no e-mail. Configurado por e-mail. No e-mail. Então, aí chega no e-mail de quem tiver a configuração lá. Entendi. Trazendo um pouquinho aqui, seria uma integração completa, né? O Netilho, ele estaria ali naquela parte de cima na nuvem. Opa! Cadê o... Aí, já. Então, pensando tudo, né? A gente tem o processo do cliente com os instrumentos. Eu comecei a falar Aqui à esquerda, né? Você tem as variáveis. As variáveis, né? Aqui a gente está com algumas imagens de alguns instrumentos de... Aqui são as imagens, mas trazendo aqui uma visualização do que seriam os instrumentos. Eu comecei a falar um pouco do Heartbeat, que tem esse módulo, por exemplo, do diagnóstico. Sim. Ele também, os instrumentos que tem Heartbeat, eles conseguem se auto-verificar comparando com padrões de fábrica. Então, você consegue verificar se o instrumento está ok, placa de saída, todos os dados de fábrica que ele criou os parâmetros, você consegue fazer uma verificação dele e gerar um relatório. E é um sistema também, o Heartbeat é certificado pela TUV, então um terceiro foi lá e disse que o instrumento estava ok, inclusive baseado na ISO 9001. Então, é um sistema que é certificado por um terceiro. Tem clientes hoje que espaçam períodos de calibração usando o Heartbeat Verification. Ele não é uma calibração, mas ele consegue informar se o instrumento está ok desde que você fez a última calibração, por exemplo. Uhum. Aí você consegue, de repente, aumentar o tempo entre as calibrações. Entre as calibrações, exato. Né? Reduz custo isso, né? Reduz custo, a gente já está falando de redução do custo. Sim. E o terceiro módulo dele é o monitoring. O que é que o monitoring faz? Ele verifica, dependendo do instrumento, ele consegue verificar alguns parâmetros que pode ser importante para o cliente. Então, por exemplo, em um radar, ele pode detectar a formação de espuma. E aí, se espuma para você no processo for um problema, você pode gerar uma automação para você jogar um anti-espumante. Uhum. Ou ele pode detectar incrustação na antena do radar. E aí você está trabalhando com sólido, por exemplo. Aí você já está falando até de eficiência energética, já trazendo até os benefícios que pode ter para você. Porque se você pensar em mineração, você conhece bem mineração, imagine um radar lá trabalhando no processo de mineração, a antena com o tempo vai incrustar por causa daqueles sólidos em suspensão. Geralmente, o que é que o pessoal faz? Ar comprimido ou nitrogênio direto na antena. Mas imagine 24 horas por dia gastando energia e gastando essa utilidade. E se você tiver um sistema que te avise, incrustei. Só quando precisar, né? Aí você vai gerar uma automação para só bater ali o ar comprimido ou nitrogênio naquele momento que ele... E no caso dos Coriolis, por exemplo, ele pode indicar se o tubo está entupido, porque ele vai trabalhar com a frequência de oscilação dos tubos. Então, se essa frequência diminui, tem uma tendência de entupimento. Manutenção preventiva que você pode fazer no momento que você vai parar. Sim. Já pensar numa limpeza, né? Exatamente. Não esperar entupir para ter um problema. E aí, para cada instrumento, ele consegue ter recursos que ajudam você. Então, tudo isso você consegue trabalhar, trazer do que estava na inteligência do instrumento, levar para a nuvem, né? Tá. A nuvem está aqui? A nuvem está aí, que é o que a gente chama de Netillium. Certo. E aí, para ela chegar lá na nuvem, a gente passa por essas soluções aqui. Exato. Aqui, na verdade, não tem a arquitetura, mas sim, a gente explicando de uma forma rápida. Vão estar os instrumentos, você consegue fazer isso cabeado, levando para uma Field Edge. Então, o instrumento, se for hard, Profibus, você consegue levar, e a Field Edge vai ter essa comunicação com a nuvem. Ou você pode também... Tá aqui, né? Ele vai estar... exatamente. Ele vai estar fazendo essa integração para levar para a nuvem. Esse Field Edge é um hardware que ele vai fazer se conectar com todos os seus instrumentos de campo e com a nuvem. E com a nuvem, exatamente. Existem mais algumas possibilidades. Por exemplo, se você não quiser cabeada, mas eu não quero cabeada, eu não quero usar aqui minha estrutura. Porque se a gente pensar na pirâmide da automação, a nuvem ela vai subir paralelo ali, independente do seu sistema de controle. Então, ela é um processo paralelo. A gente pode utilizar adaptadores, que são wireless HART, e pode ser Bluetooth também. Então, a gente tem adaptadores wireless HART mais Bluetooth no mesmo instrumento. Então, você pode tanto criar uma rede wireless HART, e dessa rede comunicar com essa Field Edge para mandar para a nuvem,
E a gente já tem uma Field Edge que recebe direto sinais dos instrumentos que são Bluetooth ou com esses adaptadores e da Field Edge direto para a nuvem também. Então, você consegue fazer retrofit aí, dependendo de como você quiser desenhar essa arquitetura. Uhum. E aí, essas informações, você tem esses serviços, que é o Value, o Health, você tem o Analysis, que é bem interessante para você fazer uma predição ali do que tem no seu processo, né? Então, o Analysis, você consegue verificar a obsolescência do seu processo. E aí tem, claro, vai ter uma diferença. Se o instrumento for Endress-Hauser, essas informações elas já vão estar automáticas para você. Então, quando você identifica o instrumento e ele é um instrumento que ele está em phase-out ou está fora de fabricação, ele já vai entrar nessa tabela de obsolescência. E já vai te indicar também um substituto para ele? Um dashboard, e no caso do Endress-Hauser já indica direto. E aí, se a gente der um passo atrás e pensar nas dificuldades de implantação de um sistema desse, se um cliente tem uma instrumentação completa Endress-Hauser, levantamento rápido de uma base instalada, que a gente já vai conhecer, então você consegue fazer um levantamento, implantar isso, que talvez seja o passo de mais tempo e que possa ter um custo maior, pensando nesse processo. Mas se você tem uma base instalada com outros instrumentos, esse levantamento para digitalizar a base é importante. Então, precisa fazer um levantamento de base instalada, porque esse trabalho ele é uma tarefa mais manual. Então, eu vou pegar os dados do concorrente, saber se está em obsolescência ou não, para poder estar com todos esses dados dentro da nuvem também. Para Value e para Health, ok, porque a gente tem mais de 50 fabricantes cadastrados nele e acho que mais de 20 mil dados de diagnóstico, dependendo do instrumento. Então, válvula, posicionador de válvula, outros fabricantes de pressão, temperatura, nível, independe. Na hora do análise é que a gente vai ter que trazer esses dados. A gente também tem que conversar com o cliente com um serviço de consultoria mesmo, para entender a criticidade dele. Então, ele vai dizer a criticidade dos instrumentos dele e a gente consegue trazer num dashboard quais são os instrumentos mais críticos dele, por exemplo, que ele precisaria trocar. Ele pode estar com um instrumento que tem uma criticidade alta de manutenção, tem uma criticidade alta no processo e que está em phase-out, por exemplo. Aquele instrumento ali é um instrumento que está perigoso, você precisa dar atenção a ele numa troca, porque ele já está para sair de fabricação, por exemplo. A gente consegue trazer esses dados visivelmente e consegue trazer a arquitetura toda de quantos instrumentos você tem por variável e por fabricante. Então, você consegue colocar lá, listar os fabricantes, as variáveis de cada um, e você clica no instrumento e tem acesso a essas informações que eu passei. Pode tirar. É bem interativo. E você falou dos dashboards, né? Que você consegue gerar. Que tipo de dashboard você consegue gerar a partir dessa solução? Dentro dessas plataformas de serviços que a gente falou, ele vai apresentar para você em dashboard mesmo, né? Então, por exemplo, no Value, você vai abrir na seção do Value e vai clicar lá, vai ver todos os instrumentos por variável. Vai ver o tag e vai dizer se ele é um transmissor de pressão, temperatura, nível, vazão, um posicionador de válvula, completo no dashboard. Se você clicar nele, aí você já vai ter acesso às informações dele completas. Você pode colocar foto, você consegue visualizar o status dele naquele momento, se ele está bom ou não, se ele tiver em falha, qual é a falha que ele está apresentando. E tem mais um módulo que eu acabei não falando, que é o Library, que vai trazer todas as informações de documentação do instrumento. Então, além da documentação... Os datasheets todos, manuais... No caso de terceiros, a gente vai baixar e anexar. E no caso da Endress, é tudo integrado automático. Identificou o modelo, já vai sair lá todos os modelos. E você pode acrescentar outras coisas. Por exemplo, fez calibração daquele tag. Você pode adicionar o certificado de calibração ali. Datasheet do instrumento. Então, você até numa auditoria, você já está com tudo ali... já separado para qualquer auditoria que você precisar desse tag. Você já está com as informações todas ali. É bem completo nesse sentido. Você consegue cruzar informações de instrumentações diferentes para gerar seu dashboard, seus indicadores, na verdade, né? Você consegue gerar indicadores a partir dali, cruzando informações de vários instrumentos diferentes? Como é que você consegue fazer cálculos? Não, na verdade você vai visualizar pelos instrumentos que estão ali, né? Então você vai ter os dados do histórico dele, dados de falha... Por instrumento. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar um instrumento de vazão, né? Então, aí o seu dashboard ele vai te dar, além de toda a parte de manutenção do equipamento, de estado do equipamento dele,
mas você pode calcular a vazão por período, por hora, por dia, por turno. Ele vai te dar tudo isso. Vai te dar todos esses parâmetros. Você pode selecionar os períodos que você quer, ele vai te dar todas as informações. E você consegue cruzar uma informação, por exemplo, de vazão com uma informação de nível, com outra variável, fazer algum tipo de indicador que cruze dados diferentes? Dentro do Netillion, eu acho que você poderia pegar os dados e tentar inferir isso de outra forma, mas dentro do Netillion ele acaba trazendo pelos tags dos instrumentos, né? Pela variável, pelo tag dos instrumentos. Entendi. E esses dashboards são em valores, em gráfico, em que formatos isso pode ser apresentado e gerado um relatório disso, né? Como é que... Pode ser em gráficos, sai valores, e aí você vai desenhando, você vai escolhendo ali nas opções de acordo com o que você selecionar. Tá. E quais são as aplicações normalmente, né? Eu vi área de saneamento, Sim. eu vi, né? Onde é que normalmente você aplica o Netillion, né? Ele traz alguns benefícios dependendo do segmento, né? A gente tem, aqui no Brasil a gente já tem algumas aplicações. Aqui na Bahia a gente pode trabalhar ele de forma offline, fazendo levantamento de base instalada e só trabalhando no módulo de library, né? E análises, que seria fazer o estudo de obsolescência, a criticidade. E pode trabalhar de forma online, que é quando você coloca o Field Edge, os adaptadores, para você ter as informações de value e health online, né? Do que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, para a indústria química, você pode estar... A indústria química, ela requer... tem uma preocupação muito grande com segurança, por exemplo. Então, quando você está usando o Netillion, você está trazendo dados do instrumento para ali, você está tirando, por exemplo, um técnico que teria que ir em campo abrir um instrumento numa área classificada. Né? Então, acho que pensando no segmento de química, você está trazendo essa questão de segurança. Você pode pensar também em disponibilidade de planta, porque, por exemplo, os dados que eu falei que você pode se antecipar em manutenção preventiva. Então, você tem um instrumento que você está vendo que ele tem uma tendência de entupimento e você vai ter que tomar uma ação de uma limpeza na linha antes que ele entupa realmente. Então, com isso, você evita de parar uma parada não programada, que pode tomar muito mais tempo, e aí vai ser tempo, dinheiro de uma planta, né? Se a gente pensar em alimentícias, que está preocupada principalmente com a qualidade do produto que está produzindo, né? Se você consegue ter acesso a essas informações e consegue se antecipar a parâmetros de qualidade, você também está garantindo a qualidade do seu instrumento. E a indústria alimentícia, por exemplo, é uma indústria que está muito preocupada com a questão das normas, né? Anvisa, FDA, e aí você tem gerar todos esses relatórios de forma automática para uma auditoria também vai te ajudar, porque já vai ter todas as informações na mão ali. E, por exemplo, pensando em indústria de águas e saneamento, informações à distância. Se você pensar em recursos hídricos, você precisar saber o que está acontecendo à distância, a informação poder estar na sua mão sem você se deslocar fisicamente para um local muito distante. Então, você pode tomar ações ali imediatas sem ter que se deslocar para onde está esse ponto de medição. Ou até uma planta de tratamento de água que você precisa controlar os parâmetros ali de qualidade, como é que está o pH, como é que está a condutividade, e você tomar ações mais rápidas em relação a isso daí. Por instrumentação analítica também vai ser incorporado? Também está incorporado. Acho que eu olhei, dei uma olhadinha ali, a lista de instrumentação é grande, né? É grande. Você tem é grande. instrumento para tudo, né? É grande e isso a gente fica brincando, a gente que é o gerente de contas, né, que trabalha com vendas externas na Endresa, a gente fica brincando que a gente tem que chegar no cliente e tem que entender a necessidade. Mas o legal é isso, porque hoje em dia as conversas, quando a gente faz as visitas no cliente, começam muito por digitalização. É engraçado, tirando quando eu estou com um problema numa aplicação, eu quero que você resolva uma medição de nível, vazão. Mas, no geral, quando você está no bate-papo com o cliente, a coisa começa muito com digitalização. E os clientes, eles querem essa digitalização, muitas vezes, em nuvem ou eles querem a base de dados local? A questão da nuvem é a questão mais crítica aí, né? Que os dashboards atraem, você poder visualizar o que está acontecendo, sim, sem precisar estar trabalhando dentro do seu sistema. Mas a gente ainda pega muito essa questão por causa de segurança. Mas tem mudado muito. Eu sinto que a mentalidade dos clientes tem mudado muito nos últimos tempos. E até porque, por exemplo, quando a gente começou a falar disso, quase ninguém falava ainda. Então, era um assunto, não, na nuvem, não sei. A primeira pergunta, mas e aí, questão de segurança, o que a gente vai fazer?
Hoje, o que eu estou falando de instrumentação, né? Trazendo do universo da instrumentação de campo para trazer essas informações para tomada de decisão. Mas o que a gente tem, e aí com certeza você vai ter bastante informação, você conhece bastante. O que a gente tem de sensoriamento que você consegue fazer e trazer para a nuvem e que os clientes estão cada vez mais aceitando isso é muito grande, assim. Então, acho que cada vez mais vai ser menos problemático você trazer isso da nuvem, assim. Acho que vai se transformar numa realidade. As soluções sem fio, hoje em dia as melhores aplicações estão vindo com as novas, né? Estão vindo com as soluções sem fio ou com fio? Ou quando é que você indica uma aplicação sem fio, né? Se for controle, a gente não fala de... não é questão de ser conservador mesmo, porque você está trabalhando com controle. E aí a gente tem algumas questões da instrumentação sem fio que podem ser um problema para controle, né? Mas monitoramento, latência, exatamente. da comunicação, alguma coisa nesse sentido, né? Mas monitoramento, assim, sempre que possível, você consegue reduzir custo, consegue ter as informações ali de uma maneira mais rápida, eficiente, para monitorar. Monitoramento, eu não tenho medo nenhum em falar sem fio. Mas quando está falando de controle... E aí, se a gente está falando de controle, o grande lançamento, os grandes testes que foram feitos de 2020, 2021 para cá, foi em torno do Ethernet APL, que não é um protocolo, mas, na verdade, é um meio físico que você tem uma velocidade muito maior do que os protocolos que a gente conhece hoje. Então, um instrumento para trabalhar com a Ethernet APL, ele pode ser, por exemplo, um instrumento Profinet, mas que vai estar com uma velocidade muito maior e você vai estar com questões de segurança, acessando o instrumento sem precisar de nenhum configurador de campo. Você, via web browser, consegue acessar ele, baixar relatórios de forma mais rápida. Então, a tendência, eu acho que quando você está falando muito de protocolo e o meio físico para isso, tem tendendo muito para a Ethernet APL. A Endress participou de um grupo junto com outros fabricantes e com a BASF como cliente na Alemanha. Fizeram alguns testes para entender como funciona. Então, fizeram bastantes testes em relação a isso daí. Desse Ethernet APL aí. O que ele tem? O que ele faz? Ele usa o Ethernet, né? Exatamente. Porque antes você usava o Ethernet na área industrial, você não conseguia utilizar, né? Você está pensando na área classificada, você não ia conseguir usar a Ethernet por causa os cabos que você usa, os conectores, não tinham ambientação exatamente. Então, o Ethernet APL, ela vai usar o Ethernet com as certificações, com a velocidade mais rápida. Se eu trazer aqui agora de minha memória, acho que é 10 megabytes por segundo. Então, bem mais rápido para você ter comunicação, fazer os uploads. Com o HART, né? Bem mais rápido. E uma comunicação digital que você vai estar, por exemplo, tendo acesso ao instrumento via web browser. Então, você vai digitar o IP do instrumento. Isso facilita muito, né? Porque a gente vinha com um palmezinho espetado no HART, né? Exato. Pega o palme, tipo um celular, né? Só para quem não é dessa época, vem tipo um celular e aí espeta nas duas pontas do 420 e ia fazendo por aqui. E aquilo era caro? Era caro. E se você pensar também, quando a gente falou de segurança, você vai abrir o instrumento numa área classificada, fazer lá. Então, por exemplo, quando o instrumento começa a trazer o Bluetooth ou o WLAN, você com a ferramenta que consegue se comunicar, você já está tirando até isso, né? Então, você já está trazendo uma ferramenta que ela sendo para área classificada, nesses casos de área classificada, você chega com ela perto do instrumento e não precisar mais abrir ele. Já é um ganho. Mas você acessar o instrumento à distância e conseguir fazer as configurações nele, eu acho que é o que tem de evolução, assim, para a gente... Eu acho que é o que a gente vai falar muito aí nos próximos... E aí as opções são em WLAN, em Bluetooth, e aí você tem que protocolo? Zigbee também tem, não? Alguma solução? Zigbee não. Que eu lembre, não. Mas vai ser WLAN e Bluetooth. O WLAN é legal, que você, por exemplo, eu estou falando muito do tablet industrial, para área classificada, mas com o WLAN você pode comunicar jogando o número do IP. Sim. No computador, no notebook, é um Wi-Fi, né? Exato. É um Wi-Fi. Você joga o número do IP e você vai entrar uma maneira muito melhor de configurar o instrumento do que você tá com o configurador, como você falou. Dependendo do configurador, a árvore, você não consegue achar direito as informações. E ali você abre
de forma rápida, consegue configurar. Eu acho que a facilidade que está vindo hoje para o pessoal de campo, de manutenção, é muito grande com essas ferramentas. Se a gente compara com os antigos Palms que você falou, hoje em dia... Aí você consegue salvar toda a configuração, ter backup de tudo, e aí você substitui o instrumento, então todo o gerenciamento de ativos, né? Exato. Fica muito mais facilitado, você trocou o instrumento, descarregar novamente, todos os parâmetros dele, né? A facilidade é quando a gente compara assim... Compara, né, com as soluções antigas, é bem diferente. Verdade. E aí toda a solução que é via browser, ou seja, você vai pegar o tablet, o computador, etc, qualquer coisa, e vai acessar o instrumento e vai ver todos os parâmetros dele, fazer calibração, aferição, fazer configurar tudo. Se o instrumento tiver acesso ao Heartbeat, fazer a verificação dele, fazer tudo com ele, salvar os dados de como você deixou ele configurado, por exemplo. Consegue fazer tudo rápido e fácil. E essa transmissão de dados entre o gateway, como é que chama? O Field Edge, né? Entre o Field Edge, existe criptografia também? Entre o instrumento e o Field Edge? Eu imagino que do Field Edge para a nuvem, com certeza tem criptografia envolvida aí. Mas e do instrumento até o Field Edge? Essa questão da segurança, um dos pontos principais é a questão da criptografia, tanto de senha como dessa comunicação, para poder evitar qualquer interferência ou qualquer não instabilidade, mas qualquer, como é a palavra que a gente pode usar aí, qualquer acesso indevido, né, aos dados do instrumento. Então tudo, tem a parte de criptografia, tem toda uma preocupação, trazendo para as questões de cibersegurança, pensando na nuvem também, tem toda uma preocupação até de acesso. Então tem até histórico de acessos ou tentativas de acesso, para você ver se teve alguma tentativa de acesso ali à rede, aos instrumentos. Traz, além da parte de criptografia, tem um plano de emergência, aí eu teria que detalhar melhor, mas existe um plano pensando que, claro, pode acontecer alguma coisa, de como você vai atacar o ocorrido, caso tenha alguma falha, né, que não deveria acontecer. Então, tem toda uma listagem. E tem mais um ponto também, falando da nuvem. Essa nuvem, ela está em provedores da Europa. E aí, a justificativa por ser os provedores tidos como os mais seguros, os mais rigorosos em relação à norma. Então, é uma nuvem que fica na Europa para evitar de estar em outros países que podem ter mais ataques e tal. Então, tem essas questões de segurança aí nesse sentido também. Que ficam voltados para lá. E você sabe a questão de criptografia de bit, ou quantos bits, alguma coisa assim? Não, aí eu teria... o pessoal de depois, né? A gente vem no nossa... E aí depois vem a turma que vai fazer o comissionamento, que vai fazer... Mas eu entendo, eu imagino que seja alguma criptografia que, mesmo quem está lá na rede interna, né? Não consegue... Da fábrica, da indústria. Não consegue... Se o cara está lá, ele tenta botar um sniffer na rede lá, ele não vai conseguir enxergar o que está sendo trafegado ali, né? Exato. E essa chave de segurança você configura também via browser. Quando você acessa o equipamento, até que você configura toda essa parte de segurança dele. Exato. Esse Field Edge aí, ele faz algum historiamento local? Por exemplo, minha conectividade com a internet caiu. Então, eu vou perder dados, ou ele vai fazer um storage local até que a internet volte? Até que a internet volte, exatamente. Ele está o tempo todo ele vai coletando. Alimenta. Um Field Edge desse consegue coletar dados de quantos instrumentos? Vou tentar lembrar aqui, eu acho que por Field Edge, não vou lembrar de cabeça agora. Mas informação... Eu não sei se por Field Edge... Numa planta você tem vários Field Edge, porque tem a cobertura também, vai ter, né? Exato. Você vai você vai desenhar de acordo com... Eu não lembro a quantidade agora, mas você vai desenhar a arquitetura de acordo com a quantidade de instrumentos e a questão da área que você vai alcançar. E, geralmente, assim, quem está começando agora está escolhendo pontos que é mais importante você ter esse monitoramento. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele está pensando nos instrumentos de criticidade zero para ele. É aqueles instrumentos que, para ele, é importante ter a informação rápida. Então, não é instrumento de malha de segurança, é instrumento de criticidade zero. Ele classifica como 0, 1, 2 e 3. Então, ele vai fazer nos instrumentos de criticidade zero. Então, a gente vai verificar a localização desses instrumentos. A gente está começando com um piloto, né? E aí o piloto é legal, porque nesse piloto, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar medidores de vazão, que são do modelo antigo, por exemplo, não tem Heartbeat, já não tem tanto diagnóstico, e nessa mesma linha tem instrumento
já da linha mais nova que vai ter os recursos. E aí a gente vai montar essa arquitetura com os adaptadores, o Field Edge, ele já usa o tablet, a gente tem um tablet industrial também, ele já usa, então ele vai fazer uma integração também com o Field Care para você fazer acesso à distância, fazer configurações caso seja preciso, mas o grande lance desse piloto que ele vai fazer é ele conseguir comparar na instrumentação antiga e o que ele ganhou com a nova. Então, até porque a gente também está fazendo um estudo de obsolescência, né? Então, ele precisa entender quão importante ele substituir ali, pelo menos, os instrumentos críticos dele, para ele ter mais acesso a diagnóstico, que o instrumento consiga se auto-verificar, se auto-monitorar, e trazendo mais informações para ele tomar a decisão. Então, geralmente, assim, as plantas, os clientes, eles têm escolhido alguns pontos e pensar, vou trabalhar nessa parte do processo que para mim é importante por esse motivo. Quando nasce, já é diferente, né? Se já nascer ali com uma planta nova, ela já vem totalmente... Já consegue. Concebida, né? Para essa solução. Mas, normalmente, o cliente, ele vai... Essa é a questão da expansibilidade, né? Você poder expandir o sistema, né? Exatamente, você consegue... A escalabilidade, desculpa. Escalabilidade, exato. A questão da escalabilidade, né? Mas o bom é isso. E a gente trabalha muito com piloto também, né? Vamos, então, fazer um piloto, você testa, verifica como funciona. Meio que vamos dar um pouquinho do gostinho e a gente sabe que tem informação é legal, né? Sim. Então, a gente sabe que quando você faz o teste... E você consegue fazer esse POC... Normalmente, como é que funciona? É um período, vai para a nuvem? Como é que funciona esse teste? É legal essa pergunta. O Netilho é um serviço, né? Exato. Então, se você entrar no SaaS, né? Se você entrar no site da Endress, você vai ver lá os pacotes de quantos em quantos instrumentos, a partir de quanto. E um valor mensal que você paga, de acordo com o que você vai adquirindo, e você vai acrescentando o valor ali. Geralmente, a gente oferece o serviço na nuvem como demo em si, a nuvem em si, e a estrutura de montar, dependendo de como for o custo disso daí, a gente faz uma divisão de custos, por exemplo, com o cliente. Então, vai precisar da Field Edge, vai precisar de uma gateway, se você for colocar numa rede wireless HART, os adaptadores. Sim. A gente faz uma divisão ali, mas geralmente a gente pode utilizar o demo do Netillion, né, até pegar um pagamento mensal, e depois de aprovado a gente começaria a ver mais essa questão comercial, mas a gente consegue montar um pacotezinho. E numa versão demo você consegue fazer o quê? Só para a gente ter uma noção, né? O que você conseguiria nesse POC observar? Quantos instrumentos ou por quanto tempo? Como é que funciona isso? Esse pacote mesmo que a gente está fazendo é pequeno. Porque a versão demo mesmo, é para o cara entender se aquilo atende a necessidade dele. O ideal seria a gente fazer o mundo ideal. Esse a gente vai fazer só com medidor de vazão, mas eu gostaria de pegar, por exemplo, assim eu ainda não fiz, mas pegar uma malha que pudesse ter variáveis diferentes, mas uma malha pequena ali do cliente que ele conseguisse ter informação de pressão, temperatura, nível, a válvula, né, posicionador de válvula, e você conseguisse, sei lá, uns 10 instrumentos assim, e você conseguisse ter o dashboard mais completo, porque nesse do que eu falei dos medidores, você vai ter um dashboard com 3 informações de vazão, eles são redundantes, então, na verdade, você até vai ter algumas ações legais para fazer, pegando as informações, mas se você pega uma malha, acho que você... O gosto de brincar fica melhor, né? A brincadeira fica melhor, assim, de você conseguir desenhar ela, ver diagnóstico e começar a salvar os dados do instrumento ali, tá tudo aquelas informações. Porque ele vai criando são gêmeos digitais, né? Você vai criando os gêmeos nessa nuvem que você vai trabalhando. Então, acho que uma redezinha com uns 10, 12 instrumentos para um piloto, para mim... seria rápido de fazer. E consegue visualizar bem ali. E você consegue fazer isso com a versão demo? Consegue fazer sim, com a versão consegue. Demo. Você tocou no assunto aí, gêmeo digital. Então, como é que você vai usar essa solução em nuvem para fazer um gêmeo digital, para fazer teste na planta, simular valores? Você consegue... Quando você faz, por exemplo, levantamento de base instalada e você sobe esses valores no Netillion, você vai criando gêmeos digitais dentro dessa plataforma. Então, na verdade, aqueles tags que está ali, a gente chama dos gêmeos digitais do instrumento que está lá em campo. Certo. Né? Mas aí com dado histórico, mas você consegue fazer, por exemplo, algum tipo de simulação de valores? Como é que ele iria se comportar? Alguma coisa desse tipo? Dentro da plataforma, não. Tá, mas você consegue extrair dados dali, então, para poder simular para poder, exato. Exato. Aí você vai exportar esses dados para uma planilha, para um formato... Como é que você importa essa informação? Como é que você extrai os dados da nuvem, né?
Para poder trabalhar os dados. Para poder trabalhar. Dentro do Netillion, você tem algumas opções de baixar alguns relatórios, mas essas informações mais profundas assim eu não consigo ter agora. Mas você tem algum exemplo de case, alguma coisa que tenha com o Netillion que tenha funcionado, que o cliente ganhou? O que você percebeu que alguns cases, né, que o cliente ganhou a partir da solução ter sido implementada? Geralmente, aqui esse que eu estou fazendo, a gente vai fazer essa diferença, né, de comparar o instrumento antigo com o novo, mas cases ou em outros locais do Brasil, sim, ou cases fora também, geralmente o maior ganho assim que é relatado pelos clientes é a questão da informação fácil, da tomada de decisões quando você consegue ver algum diagnóstico de problema e de disponibilidade da planta. Assim, campeão para mim é a questão de você conseguir fazer essa preditiva, né, de você se antecipar o problema que vai acontecer e você conseguir ter uma planta disponível porque você consegue tomar ações antes de que o problema aconteça. E visualização do que está acontecendo em tempo real. Então, você está em casa, lugar, né? Exatamente. Aí tem uns vídeos que a Andrés faz umas brincadeiras, o cara tá jogando tênis lá, e aí recebe um alarme, aí ele vê que o tanque de IBC, de uma dosagem que ele faz lá, acho que não sei se é hipoclorito, não lembro, deu problema. Aí ele já faz contato com o fornecedor de IBC pelo smartwatch, já pede mais um IBC, o cara disse que vai chegar no outro dia, de manhã, ele ótimo, tal, e aí ele continua jogando lá. Esse negócio aqui foi justamente jogando tênis. Aí, ó, tá vendo? Foi jogando tênis, muito movimento repetitivo. É o ganho que você tem hoje com dados, né? Quanto mais você tem essas informações, mas não é só ter dados, é você saber o que fazer com elas, né? Sim. Então são os grandes ganhos que a gente vê relatado assim aqui no Brasil e ao redor do mundo também. Você transformar, né, aquele dado em informação. Como é que está essa integração com equipamentos de terceiros, né? Porque minha planta tem um legado de não só da Andrés, né? Então, mas pode ter de diversos fabricantes diferentes. Como é que a gente está fazendo isso aí para integrar esses equipamentos de diversos fabricantes diferentes? Legal a pergunta. Primeiro, a gente tem os adaptadores que eu falei, que é o adaptador que pode transformar um instrumento em wireless HART e Bluetooth, né? Esse adaptador, você consegue transformar qualquer instrumento de qualquer fabricante em Bluetooth. Então, você pode ter um medidor de vazão de outro fabricante, transmissor de pressão, temperatura. Colocando esse adaptador, você conversa com ele. Ele vai ser um HART genérico, né? Exato. Então, assim, pensando, por exemplo, em até configuração de campo. Você comprou o tablet industrial e você não quer mais abrir seus instrumentos para fazer essa configuração em campo lá. Ele vai conseguir identificar a DTM lá, você faz a configuração como se estivesse no instrumento mesmo. Então, a partir daí, você já consegue integrar os instrumentos desse fabricante para levar essas informações para a Field Edge e trazer para a nuvem. Mas, claro, as informações que você falou, eu preciso fazer um levantamento de base instalada. Porque quando eu lanço os instrumentos Andrés, como eu te falei, ele já vai reconhecer automaticamente pelo número de série, né? A gente tem todo o ciclo de vida do instrumento, então a gente já identifica o modelo, se está em obsolescência ou não. Se tiver, já vai te dizer qual é o modelo mais atual. Ele traz todas as informações de manuais, catálogo de informações, spare part desse instrumento, tudo. Mas do terceiro, esse primeiro passo, e aí é que leva um pouco de questão de tempo e dinheiro para investimento, né? Porque você vai ter que... A gente tem um serviço desse, então a gente leva nosso técnico para a planta do cliente, ele faz todo o levantamento, implanta os dados desse instrumento no sistema e, a partir daí, ele já vai começar a rodar integrando. E, por exemplo, como a gente falou ali, ele vai conseguir enxergar os valores do instrumento normal. E na questão do diagnóstico, a gente tem uma lista de bastante fabricantes. Então, você consegue acessar a lista de fabricantes e dados de diagnóstico, aí, mais de 20 mil dados de diagnóstico que você consegue para posicionador de válvula e para outros instrumentos de outros fabricantes também. Então, mesmo que seja um equipamento que não está nessa sua base de dados, ainda assim você conseguiria implementar. Você vai botar o gateway, vai configurar ele e aí vai dizer as variáveis, né? As 4 variáveis no caso do... Né? Se for HART, né? Quais seriam as 4 variáveis que você quer monitorar e que você quer subir isso para a nuvem, né? Isso. Então, aí você consegue integrar dispositivos de terceiros, ou então legado, né? Na verdade, de repente, até da Andrés, se for um dispositivo legado e o cliente não for substituir naquele momento, exato, de repente, deve servir também, né? Exato, Esse é o grande ganho, né? É uma plataforma multimarcas. A ideia dela não é você limitar a Andrés Hauser.
tem facilidades porque a gente tem integração, nosso número de série é a identificação do instrumento do início ao fim da vida dele. Então, se você manda um instrumento para a Endress, para calibrar ou para fazer qualquer serviço de manutenção, qualquer coisa, você manda para assistência técnica da gente. Quando eu entrar naquele número de série, eu vou verificar quando ele foi fabricado, quando você levou para assistência técnica, o que foi feito. Tudo isso vai sendo integrado automaticamente. Quando você está com o Netilho, essas informações também vão para o Netilho. É tudo integrado. Então, você mandou o instrumento para lá, pelo número de série, vai estar atrelado lá o laudo que o técnico emitiu, dizendo o que é que ele tinha, o serviço que foi feito. E essa periodicidade muda com o Netillium? Você consegue ter uma preditiva ou normalmente é feito isso anualmente ainda assim? Isso daí a gente acaba colocando até como um serviço que a gente consegue fazer, porque você tem as informações, você conversou com o cliente, fez o levantamento de base instalada, você verificou a criticidade dos instrumentos, tem informação de obsolescência, então você consegue, com essas informações todas, você consegue até trabalhar junto com ele numa gestão de manutenção e calibração dos instrumentos. A gente tem hoje alguns contratos de gestão e manutenção que nasceram assim, com esse levantamento. Então você consegue fazer aquele trabalho que a gente falou, por exemplo, de aumentar o período de calibrações. Você vai pegar as calibrações que foram feitas nos instrumentos, aí verificar, por exemplo, fez uma calibração há um ano atrás, o instrumento estava ok, não precisou ajustar. Fez no outro ano, o instrumento estava ok, não precisou ajustar. Aí você, quando começa um contrato desse, por exemplo, você calibra todos, vai fazer uma comparação com os certificados antigos para verificar quais você precisou ajustar ou não, e aí você começa a intercalar essas calibrações com a verificação. E aí você, depois que você intercalou, você faz outra calibração, depois, o instrumento continua ok. Aí você começa a entender que você consegue começar a aumentar esses períodos de calibração. E aí você vai ter economia, vai ter disponibilidade de planta, não vai gastar tanto com calibração. Então é um serviço que está atrelado também. Dentro do Netillium a gente consegue trabalhar outras plataformas. Por exemplo, a gente está falando disso tudo, a gente tem um serviço chamado Smart Support, que dentro de um portal, a Endress tem um portal de serviço, aí já vou trazer Big Data, né? Ela tem um portal que tem ligação com esse My Endress Alsa, que é a parte comercial, mas dentro do My Endress Alsa tem um módulo que é o portal de serviços. Nesse portal de serviços, você clica lá, acessa, seu instrumento deu um erro e você não está conseguindo identificar o que é a falha. Ele disse lá, observe o cabo, mas mesmo assim você... Ou então é um erro de processo, não resolveu, ou então diz que é um erro de processo que você não está entendendo bem, você pode ir lá digitar o número da falha. E esse sistema ele é retroalimentado pelos técnicos do mundo todo. Então, só em português a gente tem mais de 1000 artigos hoje, que foi gerado por atendimentos que nossos técnicos fizeram e depois eles geram um artigo falando sobre aquilo. Então, isso é bem interessante. É uma knowledge base, né? É uma knowledge base. A gente brinca que é o Google da Endress, né? Mas E aí, você foi lá, verificou, mas não conseguiu resolver o meu problema. O que é que eu vou fazer aqui? Aí você tem um botão que você pode abrir um chamado direto com a assistência técnica da gente. Então, você abre um chamado e diz o número de série do instrumento que está acontecendo. Um técnico nosso vai entrar em contato com você e vai começar a te atender para te ajudar a resolver o problema. Tem alguns modos de atendimento. Ele é free para atendimento padrão, mas aí a gente tem até tantas horas para fazer esse retorno. E dentro de um contrato desse, a gente tem até 2 horas para fazer o contato de volta e começar a resolver o problema com você. Então, tudo isso dentro de um contrato de serviços é interessante também. 7. Ainda não é 24/7, ainda vai no horário comercial, mas estamos estudando a questão de ser 24/7, sim, porque hoje em dia é necessário, né? Porque as plantas rodam, né? 24 horas por dia, não tem muitas plantas aí, tem essa demanda. E o que... Manda. Seu microfone tá aberto aí, não? Não sabe. Com tantos benefícios assim, como é que fica a questão dos preços? É competitivo mesmo os instrumentos? Boa pergunta. Instrumento, a gente, claro que você falou aí, o Heartbeat, ele é uma liberação de software a mais que você vai ter no instrumento para poder você ter o diagnóstico o diagnóstico é default, mas você está falando de verificação e monitoramento, você libera uma licença. Então, quando eu estou participando de uma concorrência, por exemplo, que não é exigido que o instrumento tenha autoverificação e monitoramento, eu deixo esse pacote fora para poder não ser isso que vai onerar. Mas o Netillium, por exemplo, ele é um sistema na nuvem cobrado de forma mensal. Então, não é um valor... geralmente, os clientes pensam muito que vai ser caro porque é um sistema na nuvem. Não é um valor mensal, o Netillium só em si. Agora, você vai colocar um serviço
de atendimento de Smart Suporte com possibilidade de visual suporte, que é o atendimento remoto de nosso técnico, através da câmera desse tablet industrial, por exemplo, ele consegue acompanhar o técnico em campo e fazer junto lá a verificação do instrumento, porque essa ferramenta você consegue marcar a peça e informar o técnico que está em campo, pegue essa peça, faça tal coisa. Então, é uma ferramenta interativa ali para você trabalhar. Isso você vai aumentando um pouco os custos, mas assim, das experiências que a gente tem tido, dos contratos que a gente tem fechado, não são valores que... Porque o cliente entende isso como benefício. E contrato de serviço você fecha de acordo com... É desenhado junto com o cliente, né? Por exemplo, tem um cliente agora que o pessoal está fechando um contrato que a parte de fornecimento dos ativos está dentro do contrato. São modalidades novas até para a gente também. Então, o cliente fez esse levantamento de base instalada, está fazendo toda a parte de implementação do Netillion, mas ele tem instrumentos que são de 20, 30 anos atrás. Ele já tá a gente já está na terceira família do que ele tem. Sim. Então, existe também um trabalho de implementação dos instrumentos da linha nova, de primeiro, segundo e terceiro ano. Só que dentro do pacote de serviço, não entra como instrumento, entra na verba dele de serviço, no pagamento que ele vai fazer mensal. E a Endress garante que no primeiro ano vai trocar tantos medidores, no segundo ano. Então, depende muito da percepção de valor do cliente também. Mas numa concorrência de instrumento normal, se eu percebo que, por exemplo, colocar o Bluetooth, colocar o Heartbeat ou qualquer outra, vai onerar na minha concorrência, eu não opto por isso. Mas muitos clientes hoje já têm isso como default. Já solicita isso na própria especificação. Já solicita, eu quero que venha com autodiagnóstico, para mim é importante que tenha. E aí a gente já considera. Tem cliente hoje em dia que não abre mais mão de Bluetooth. Isso é um acessório ou isso é uma liberação por software? Por que eu pergunto isso? Porque se ele compra hoje sem Bluetooth, por exemplo, mas se ele quiser habilitar isso no futuro, ele acrescenta um acessório, precisa trocar o instrumento? No instrumento todo não. Ou é uma liberação por software? Como é que os radares mais antigos... Por exemplo, no caso do Heartbeat é uma licença. Então, se o instrumento tem Heartbeat, vai estar lá, só que não vai estar liberado. Habilitado para então, ele. É uma licença, ok. No caso dos instrumentos, os radares da geração anterior, mas que ainda são fabricados, era uma antena parecendo até um USB, você falou, parecendo um pendrive. Sim. E você colocava no instrumento, numa entrada de serviço que tem nos instrumentos da Endress, você colocava lá e ele virava Bluetooth. Nos instrumentos de WLAN, você troca o display. Nos instrumentos Bluetooth atuais, você troca o display. Então, pode vir como acessório depois também. Entendi. Então se você tem um instrumento hoje que não você pode transformar se ele for da família que tem disponibilidade. Uhum. Porque eu tenho 11 anos de Endress House e a grande mudança que eu vejo hoje na questão de instrumentação nossa é tecnologia, acessibilidade. Então, como eu falei mais cedo, mecanicamente não mudou quase nada. Se pegar um Coriolis, vai ser a mesma mecânica. Alguns lançamentos, claro, a gente tem alguns lançamentos de Coriolis que é multifásico, que mede instrumento com microbolhas. Mas pensando no instrumento que a gente tinha antigo, para o novo, sem ser qualquer questão tecnológica nova, é troca de software, basicamente. Mecanicamente, o instrumento está lá o mesmo. Mas o que você vai conseguir trazer de informação dele é o novo. Então, se eu pensar na linha da Endress de quando eu entrei, ela foi toda reformulada, pensando em tecnologia, só em tecnologia. Conectividade. Conectividade. Né? Cada vez mais acesso mais fácil para o cliente. Mudando um pouquinho de assunto, você tem uns projetos com a universidade aqui, como é que é isso aí? Conta um pouquinho pra gente como é que funciona esse projeto. É uma área que eu gosto muito, você é da docência, né? Eu não sou, mas eu digo que eu sou tímida, mas quando eu começo a falar aí, acho que a timidez vai um pouquinho embora. Sim. A Endress, são dois fatores legais. A Endress, ela estimula muito isso. Agora, no final do mês de outubro mesmo, o Senai teve lá em nossa fábrica em Itatiba. A gente tem uma fábrica aqui em São Paulo. A gente tem escritório e fábrica em São Paulo. E eles visitaram o processo produtivo. E a Endress está de portas abertas para essa questão educacional. E a gente tem alguns projetos aí que a gente faz nesse sentido também, né? Particularmente aqui na Bahia, o professor Rui Barros, que é do curso de controle, engenharia de automação e controle de processos, lá da UFBA Escola Politécnica, desde 2017 tem uma disciplina que ele leciona que é instrumentação aplicada ao mercado de petróleo e gás. E aí, nessa disciplina, ele tem que falar das variáveis de instrumentação. Então, ele dá uma aula teórica
e depois ele convida alguns fornecedores para na aula seguinte fazer uma aula mais prática. Então a gente vai falar menos de conceito e vai falar mais da prática. Então a gente leva instrumento para fazer demonstração, traz cases da indústria para apresentar para os alunos. E a gente faz isso para nível, no nosso caso, para nível e analítica líquida. A gente fala um pouco de pH e condutividade em analítica líquida, e em nível a gente foca muito em radar, né? Fala um pouco das chaves vibratórias, chaves capacitivas, mas acaba focando mais ali no radar e algumas variações, radar de onda guiada, radar híbrido para medir interface. Desde 2017 que a gente faz esse trabalho com ele. A gente teve, na época da pandemia, não sei se foi 21 ou 22, a gente teve um curso bem legal com o Instituto Federal de Bragança Paulista. Então, era um curso de instrumentação e indústria 4.0. Então, alguns funcionários da Endress apresentaram algumas variáveis. Aí teve vazão com a Aníbal, que hoje em dia não está nem aqui no Brasil, está na Suíça. Teve pressão e nível com o Cutil, que hoje em dia está na Alemanha. A galera da Endress vai indo. E teve temperatura comigo. Então, a gente gravou. Essa foi legal, que eu tive a experiência de gravar as aulas. Aí passava os módulos e no final tinha uma aula ao vivo. Sim. Com os alunos, assim, bem interessante também, que pegou a época da pandemia. E sempre que tem convite de institutos de educação ou universidades, a gente está aberto a trabalhar junto, fazer palestras. Agora, em dezembro, vai ter o Semana de Tecnologia Mecânica no IFBA. E tem um curso de refrigeração que fica no mesmo departamento ali de mecânica, né? E a gente trabalha com doações, é por isso que eu tô falando dessa semana. A gente gosta de trabalhar com doações para os institutos também. Esse ano a gente fez algumas doações para o curso de automação e de refrigeração do IFBA. E aí eles convidaram a gente para uma palestra, um stand nessa semana, que vai ser agora, acho que é de 9... Naquela segunda semana, 9 a 15 de dezembro, na segunda semana de dezembro. Aí a gente deve fazer uma palestra, vai botar uns 2 dias de stand também. Mas essa interação com os alunos é interessante, porque é uma coisa que eu senti muito falta em minha época. Essa questão de você juntar um pouco a prática com a teoria que você está dando, para mim é fundamental para que esse aluno consiga chegar melhor na indústria. E como é que é quando você chega lá para fazer essas apresentações com os instrumentos todos, que o aluno consegue unir, né, aquilo que ele viu na aula teórica com o instrumento ali na prática, ele calibrando? Como é que é isso no olho do aluno ali, como você vê? É interessante que você percebe em alguns. É bem legal você que dá aula, porque para mim eu vou 2 vezes no ano, tem algumas atividades. Não sei se você sente isso também, mas a gente sente aqueles alunos que são mais interessados, que fazem as perguntas, que estão curiosos, que quando vai para a hora do hands-on é o primeiro a chegar na frente do instrumento e tem a curiosidade de fazer as configurações. Eu acho interessantíssimo de você poder levar isso pro estudante, para ele não chegar na indústria simplesmente com a teoria, que ele tenha tido um pouco de prática, que tenha acesso a essa informação para poder ter mais material, mais carga quando você chega na indústria, né? Quando você chega na prática, você já passou por aquilo e você já consegue aplicar melhor. Eu acho que para mim é fantástico. E é muita pergunta? Que... Tem turma que tem muita pergunta, viu? Tem turma que... E eu sou tímida, tô brincando aqui, mas eu tenho uma certa timidez. Então, quando a turma não tá perguntando muito, eu fico, será que não está gostando? Não tá será que não está entendendo? Será que eu estou falando aqui ninguém está entendendo nada? Estou falando grego. Mas tem turma e tem alguns alunos que gostam de perguntar muito também. E eu gosto de interromper, às vezes vai por outro caminho, aí a gente retoma. Eu acho bem interessante. Acho que fica mais dinâmico quando tem mais pergunta também. Não, com certeza. A aula, quando a gente está ministrando uma aula lá, que os alunos são só ouvintes, aí fica, né, não tem interação. O professor gosta da interação, né, com os alunos, está batendo papo ali, dele tirando dúvida. Então, eu imagino, né, quando você chega lá com toda a instrumentação, tudo de última geração, né? Você chega com toda a instrumentação, comunicando em Bluetooth, isso, exatamente, né? Exatamente. Então, aí você pega lá um tablet industrial, né? Não é nem um tablet que ele está acostumado a ver, né? Você pega não é nem um tablet desse aqui. Você pega um tablet industrial que você leva para o aluno em sala de aula. Eu imagino que os olhos devem brilhar, assim, poxa, que legal, acho que eu estou no caminho certo, né? Às vezes... Aí, pelo celular, você consegue fazer por aplicativo, né? Sim. Às vezes eles pegam o celular deles no aplicativo, já começa a configurar, então...
essa interação prática, para mim, é interessantíssimo. Mas é isso daí mesmo. A gente tem um instrumento portátil de pH, né, pequenininho, tal, mas que comunica com Bluetooth também, porque a grande tendência, o que tem sido lançado hoje, tem comunicação Bluetooth na linha da gente. Então, a gente consegue fazer a calibração pelo celular de um eletrodo de pH. Sim. Se você está com um portátil ali, você acessa pelo celular e aí o que você tem básico de fazer calibração de pH. Coloque a primeira solução, a solução tampão 7 para pH. Você coloca lá, aí estabiliza, aí ok, pode tirar. Aí limpa o eletrodo. Ele vai te guiando. Aí pode colocar outra solução, digamos que vai ser a solução de pH 4, aí você coloca. Aí você vai vendo lá acontecer, você vê os milivolts mudando, porque está mudando o pH. Sim. Aí depois ok, aí diz se está ok, se está calibrado ou não. Tudo isso fácil ali, você olhando pelo celular ou pelo tablet industrial também. Acho que é bem interessante. Eu sei que, dando aula na área de automação, né? Quando a gente chega lá no final do curso, que a gente está fazendo a aplicação, que a gente faz a aplicação para o celular, para o cara comandar um inversor de frequência, para o processo, né? Que aí a informação do celular passa por um supervisório, do supervisório vai para um PLC, do PLC comunica com o inversor faz variar. A gente vê com o aluno, poxa, eu tô no curso. Isso aqui, foi para isso aqui que eu entrei no curso. É legal, muito né? bom. Foi para isso daqui que eu entrei no curso, para ver isso aqui funcionar, né? Muito bom. Não sei se você pode falar, mas o que você tem de um roadmap na frente aí, o que você acha que vai mudar para frente ainda, o que vão surgir, coisas que ainda não é, ou que é tendência, ou que, pelo menos que não é coisas do dia a dia, que não tá naquela cotação que você faz no dia a dia aí, o que você consegue contar pra gente que vem aí? Da linha, pensando em Endreshauser, a Endreshauser, ela tem ido muito pelo... A gente está falando muito de sustentabilidade, né? Até uma coisa legal que a gente recebeu essa semana de informação, até um parêntese, mas os instrumentos da gente, tem uma parte que você consegue entrar no site lá e ter acesso aos manuais, que eu te falei, né? Sim. Hoje a gente tem uma documentação especial que fala quanto se gastou na pegada de carbono para produzir aquele instrumento. E você pensa que não é informação importante, a gente estava numa reunião com o pessoal de compras e teve um colega nosso que falou, ele é da fábrica, né? E ele falou das ações da Endress para diminuir a pegada de carbono, por exemplo, na fabricação de um flange. E o cara de compra se interessou porque hoje a questão da sustentabilidade é muito importante, né? Sim. Então, um documento desse, a gente pensa que, um documento da pegada de carbono, de como você fabricou o instrumento e como isso é interessante para as empresas que estão preocupadas com sustentabilidade. E, além disso, não tem no site, mas se precisar, a gente consegue dimensionar junto com o cliente o gasto de pegada de carbono que pode ter usando aquele instrumento no processo. Tem como fazer junto com o cliente também. Então, é uma coisa legal. A Endress, ela tem trabalhado muito nessa linha de sustentabilidade. Para cada equipamento, para cada SKU ali, para cada código de equipamento, você vai tem... ter um. Né? Todos que eu pesquisei, eu encontrei. Até agora, pesquisei de pressão, pesquisei acho que de vazão, encontrei. Vou descobrindo mais, porque é como você falou, é uma linha muito extensa e muitas vezes tem informação que a gente não consegue nem chegar na gente, da velocidade, inclusive, que essas coisas vão se atualizando. A gente tem, entre as pessoas que são gerentes de contas no Brasil, a gente tem um grupo que a gente também vai trocando informação ali, porque é uma informação que eu tive acesso mais fácil que o outro não teve. Então, a gente vai trocando informação para a gente se atualizar também do gerente de conta da Endreshauser. E a gente tem feito algumas aquisições. Antes de vir para cá, eu até vi que no centro de produção da gente, que fica em Itatiba, a gente futuramente vai para lá como centro de vendas também. Nosso centro de vendas fica em Moema, em São Paulo. Mas a gente tem o centro de vendas que você chama de distribuição? É não, o CD? Não, é o centro de vendas mesmo. O time de vendas, marketing, okay. Fica no escritório em Moema. Tem 2 andares de um prédio em Moema com a parte de RH, departamento de vendas, marketing. E a gente tem o centro de produção que fica em Itatiba. Tem planos de expansão para o futuro. Da gente vai aumentar a capacidade de produção de nossa fábrica. Então, a gente vai aumentar também medidores maiores. A gente hoje tem uma limitação por conta da bancada, da vazão da bancada de calibração para fabricar esses medidores. Então, a gente vai fabricar medidores maiores. E a gente vai levar o centro de vendas com outras melhorias em questão de demos para atendimento a cliente. Vai ficar tudo em Itatiba, nesse mesmo local. Então, fisicamente, estaremos todos juntos. Parte desse processo, e falando um pouco de aquisições que a Endress tem feito, ela tem feito aquisições de empresas, por exemplo, muito voltadas para a área de analítica. Então, nos últimos anos, ela adquiriu uma empresa chamada Kaiser, que tem instrumentos de tecnologia Raman,
que faz toda a parte de análise de gases ou líquidos para ver concentrações de produtos, coisa já mais específica para a parte de analítica mesmo. E adquiri outra empresa que trabalha com a parte de TDLAS, que também faz a verificação da parte de contaminantes, por exemplo, umidade em gás natural, H2S na indústria de petróleo, que é uma informação importante você ter como contaminantes, sim, oxigênio. Então, ela adquiriu. E ela tem uma empresa também que chama Analítica Iena, escreve Analítica Gena, que é uma empresa voltada totalmente para a área de laboratório, de análises de laboratório mesmo. Inclusive, esteve envolvida nas pesquisas e desenvolvimento para aquela parte de quando a gente estava com Covid. Então, é uma coisa mais voltada para fármaco mesmo. E aqui no Brasil, essa empresa existia como Analítica Iena e ela não mudou o nome para Endresalze, as outras mudaram, mas essa não. Ela tem lá a Analítica Iena, uma empresa do grupo Endresalze, mas hoje, parte desse processo, eles estão indo para nosso centro de produção como parte do grupo nosso trabalhando junto. Então, essa ideia de integração é maior. E a gente tem adquirido outras empresas, a gente vai trazer aí algumas novidades em janeiro, em relação a uma aquisição nova de uma parte de uma empresa, na parte de processos dessa empresa. Então, a Endres vem investindo. E uma curiosidade legal falando disso é que a Endres é uma empresa familiar. Ela não abre para o mercado da Sim. Bolsa e não quer abrir. Hoje, a gente tem em torno de 17 mil funcionários no mundo. É uma empresa muito voltada para a inovação, no mundo todo. Muito voltada para a inovação, estimula a criação de patentes. Então, por exemplo, a chave vibratória, que foi inventada em 67, é uma patente Endreshauser. A gente estava falando aqui de medição de pH, a Endres, há 15 anos atrás, inventou a tecnologia digital chamada MemoSense. Todas as informações de um eletrodo de pH, elas estão no próprio eletrodo. E faz essa comunicação digital com a IHM, que vai ser só um transmissor lá do protocolo, mas todas as informações de calibração, tudo está dentro desse eletrodo. Você não tem mais contato metálico para fazer isso daí, então você está tirando a parte de corrosão que acontece, interferência eletromagnética. Então, ela estimula muito o desenvolvimento de patentes. Só ano passado foram mais de 200 patentes e a gente tem um número aí de perto de 9 mil patentes desenvolvidas pela Endresalze. Então, tem um departamento de PDI, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Muito forte. Isso forte. Fica tudo lá na... Nosso headquarter fica na Suíça. A gente tem fábricas... algumas fábricas e alguns centros de produção. Por exemplo, a Endres entra como centro de produção porque a gente faz montagem aqui. Mas a gente, por exemplo, tem uma fábrica que faz as placas de todos os instrumentos para o mundo inteiro, porque a gente tem que garantir que o instrumento que foi fabricado aqui é o mesmo que foi fabricado na Índia, é o mesmo que foi fabricado no Japão, na China, na França. Então, fornecedores da parte de flanges, que a gente não faz os flanges, a gente vai ter um fornecedor. Ele usinar a parte de usinagem. Ele é desenvolvido alguns fornecedores no mundo para fornecer isso para os centros de produção do mundo inteiro. Então, garantindo que o que faz sair daqui é o mesmo que vai sair de qualquer outra fábrica do mundo, entendeu? Então, essa parte de qualidade para a gente aí é bem importante também. Mas, normalmente, os produtos que são feitos aqui também são feitos em outras fábricas no mundo? Ou você tem em cada fábrica um produto específico e aí sai distribuindo? Como é que funciona isso? São feitos em outras fábricas. Aqui no Brasil, hoje, a gente faz vazão, nível e pressão. Então, temperatura e analítica não são fabricados aqui. Não sei se tem alguma coisa a médio e longo prazo que traga, mas, por enquanto, não. E aqui no Brasil, por exemplo, nossa fábrica ela atende o que a gente chama de área F, que dentro da Endres atende ali Colômbia, Chile e Argentina. Então, a fábrica da gente acaba fazendo para isso. A gente, dependendo do que a gente escolher de especificação do modelo do instrumento, a gente pode fazer algum instrumento aqui que não é fabricado no Brasil. Por exemplo, um magnético de grandes diâmetros, Sim. que por causa da questão da calibração a gente não consegue fazer aqui ainda. Geralmente vai cair provavelmente na fábrica da França, que é onde tem uma bancada enorme de calibração, aqueles anéis de calibração que você consegue fazer calibração para os instrumentos de maiores diâmetros. Então, quando eu estou falando de instrumentos maiores magnéticos, eu já não vou conseguir fazer aqui. Então, dependendo de uma configuração que você coloque ali, às vezes a gente, esse instrumento não caiu aqui no Brasil, o que foi? Às vezes, sei lá, uma conexão elétrica, não, então vamos mudar aqui, essa daqui não tem problema, vamos trazer para o Brasil. E tem um ganho de ter a fábrica aqui. A gente tem umas cotações que passaram por mim há pouco tempo, que a gente estava fornecendo prazo de Coriolis com 11 dias.
Aí você fica pensando no passado, você olhava um Coriolis 60, 90 dias, né? Então, dependendo do material de tubo, do diâmetro, do que você consegue, e da quantidade, claro, porque a gente tem as peças que deixa aqui, se é uma quantidade muito grande, tem que ver como é que está essa questão internamente, mas a gente consegue prazos bem diferenciados. Sofreu muito na pandemia com prazo de entrega? A gente teve aquele problema dos microchips, né? Quando começou ali aquele problema na pandemia, algumas fábricas tiveram mais problemas com isso daí, mas a gente conseguiu prazos mais reduzidos do que a gente viu no mercado. Mas cheguei a pegar propostas passando por mim com prazos inacreditáveis, assim, de você, não acredito que eu estou respondendo uma proposta com esse prazo. Mas conseguimos sair bem disso. Eu vi muitos casos que os prazos eram gigantescos, 6 meses, 1 ano, e aí prazo de 6 meses, mas quando chegava se aproximando dos 6 meses, ele prorrogava o prazo. Mais. Foi complicado. Foi complicado. E preço também, não se tinha mais preço de nada. Os valores estavam mudando o tempo todo. Você deve ter sofrido bastante, né? Os preços a gente acaba tendo uma regulação maior aqui. A gente trabalha com preços fixos e com tabela de preços. Então, se tem uma variação muito grande de moeda a ponto de mexer com isso, geralmente a gente não mexe com a nossa lista de preços se não tem uma variação muito alta ali das moedas e tal, que a gente se baseia. Se a oscilação do dólar não for tão grande... Não vai se mexer em nada. Se acontecer alguma coisa muito extraordinária, que a gente tem alguma mudança, fora aumento de lista de preços que a gente tem de forma sistemática mesmo todo ano. É difícil acontecer uma situação dessa daí. E tem alguns clientes que têm acordos mundiais com a gente, né, os agreements globais, que aí alguns deles têm como base a moeda estrangeira. Então, pra gente é tranquilo também, né, que o reajuste vai ser de acordo com a moeda. Já vem em euro, em dólar. Essas coisas são fechadas lá na Europa. A gente só recebe as orientações aqui. Tem alguns clientes aqui que a gente tem acordos globais, que pra gente é legal para desenvolver um trabalho. Porque eles desenvolvem descontos diferenciados e a gente consegue trabalhar melhor aqui no nosso dia a dia também. Deixa eu te passar umas perguntas aqui. Tá bom. Vamos lá. Bom dia, professor Feijó. Jadson Soares. Bom dia, professor Feijó. Jadson Soares. Eu tenho dúvidas aqui em relação a alguns instrumentos da Endless House, né? Como aqui, né? A gente tira o instrumento da área, né? Leva o instrumento para a bancada para poder validar o seu funcionamento, né? Então a pergunta todo medidor de vazão precisa ser testado em bancada para validar seu funcionamento, né? Ou tem uma outra forma de você estar testando esse medidor de vazão para validar, né? Outra pergunta é em relação aos radares, né? Com quanto tempo precisa calibrar o radar? Como aqui já tivemos problema também em relação às placas eletrônicas, se podemos, né, estar recuperando essas placas eletrônicas dos transmissores. Eu podia dizer que eu combinei com ele para ele fazer essas perguntas, mas não foi. Eu não conheço o Jackson, ou talvez até conheça, e não estou lembrando. Mas vamos lá. Primeiro ele começou com a questão desses transmissores de vazão, né? Isso daí coaduna muito com a questão do Heartbeat que eu falei com vocês. Porque o Heartbeat Verification faz esse procedimento que a gente está tentando evitar para você ter mais disponibilidade de planta. Então, se você está desconfiando de um instrumento e ele não tem essa possibilidade de se auto-verificar, realmente, se você fez algumas verificações ali com ele em linha e não conseguiu analisar, você vai ter que fazer a programação, tirar ele, fazer a verificação em bancada, e aí tem um checklist que você vai fazendo lá para verificar os pontos, né? Questão de saída, questão de frequência de oscilação do tubo, tal, e você vai verificando se está dentro dos parâmetros. O Heartbeat faz isso tudo com o instrumento em campo sem precisar parar. Inclusive, não afeta ele no processo. Você não precisa parar o processo. Então, hoje, se o instrumento tem Heartbeat, você não precisaria. Se não tem e você realmente não conseguiu identificar com ele em campo, vai ter que retirar. Mas aí a gente está falando justamente daquelas vantagens de você ter um instrumento hoje que se auto-verifique para evitar isso daí. E mesmo que você vai ter que retirar, a periodicidade vai ser bem menor, né? Exato, exatamente. Então, o Heartbeat para mim é ganho em relação a isso. E como a gente falou mais cedo, é uma liberação, né? E o custo disso no valor total do instrumento é mínimo.
Então, não, assim, Sim. para mim vale a pena. Quando a gente consegue, claro, conversar com o cliente, convencer ele que isso é importante, ele consegue colocar isso no instrumento e colocar na rotina dele. Aí o segundo foi o radar. Radar. Boa pergunta, porque tem uma discussão muito grande sobre calibração de radar. Mas o radar, Quer que eu bote a segunda pergunta de novo? se quiser colocar pra gente... Outra pergunta é em relação aos radares, né? Com quanto tempo precisa calibrar o radar? Com quanto tempo Precisa calibrar. Radar, ele emite ondas eletromagnéticas, então ele tem um cristal de quartzo ali. Então, por exemplo, se você parar para pensar, um relógio desse, ele vai funcionar anos aqui, você não calibra ele, né? Então, o radar, a gente pode considerar que ele teria o mesmo princípio. Quando você fabrica ele, a gente faz uma verificação da distância para poder dar o check se está ok. Então, numa fabricação, você pode escolher os protocolos de distância e ele vai sair com um certificado que ele fez o check, que é feito, independente se você vai dizer que você quer esse certificado ou não, na fabricação ele é feito. E você tem essa primeira verificação. Só que radar não se calibra, porque você está comparando a onda eletromagnética. O que é que o radar faz? Ele emite uma onda eletromagnética que vai encontrar algum obstáculo, que vai ser, no caso, o fluido que está no tanque, e ele vai retornar essa onda eletromagnética. O que é que o radar faz? Ele mede a distância vazia. E com as informações que você coloca no radar de empty full calibration, calibração vazia e calibração cheia, você vai ter a informação de nível, porque você vai colocar a distância do radar até o fundo do tanque, e a distância do fundo do tanque até o que você quer que seja o seu 100%. Então, você está determinando aí sua faixa, e aí ele vai conseguir te dar informações de nível, né? No radar você consegue pegar informação de distância vazia, de nível, em percentual, em milímetro, e aí tem outras informações que você consegue. Então, o radar em si, ele não calibra, porque você não vai ter nem o que ajustar nele se você fizer uma verificação. Agora, a gente compara. Então, por exemplo, você pode jogar um radar e uma trena certificada. E aí você vai comparar se o que o radar está vendo, tá medindo lá naquela distância, é a mesma coisa que a trena está verificando. Mas o radar em si não se calibra. A gente tem até uma carta de não necessidade de calibração de radar, assinada por um especialista nosso, falando, né, por que da não necessidade de calibração do radar. E essa conferência aí que você faz com a trena, recomenda com algum período? Ou se você... Aí vai depender por exemplo, se aquele radar é crítico para o cliente, ele vai determinar o tempo que ele precisa fazer aquela verificação. Certo. Mas o radar em si, ele não vai... Se ele tiver com uma configuração ok, não é para medir errado. Não tem variabilidade. Não tem, exatamente, não é para... E a terceira foi a questão de recuperar a placa, né? Essa daí é complicada porque... E aí entra muito na questão até de obsolescência, porque eu te falei, se a gente falar de vazão, a gente teve os instrumentos de vazão que pararam de ser fabricados em 2001, mais ou menos. Então, seria a família Proline 1. E aí a gente veio com a família Proline 2. Esses pararam de ser fabricados entre 2001 e 2005, talvez. Aí veio com a família Proline 2, que pararam de ser fabricados em 2019. E que os últimos spare parts deles estão sendo fornecidos até o final do ano, agora garantindo os 5 anos de fornecimento de spare parts, né? E a gente tem a família Proline 3, que é o que traz o Heartbeat, a comunicação WLAN, que é o que traz mais a coisa da conectividade. Nem a gente, enquanto fornecedor, retifica a placa e muda a componente de placa. Por quê? Porque aquela placa, quando é fabricada, e o instrumento, quando é calibrado, ele está sendo calibrado considerando aquele conjunto completo. Então, você pode mudar um componente que você pode estar alterando um diodo que tinha uma certa informação, capacidade, e você trocou por outro que não é igual. Aí você vai estar comprometendo toda a questão de medição do instrumento, inclusive mexendo com a questão da calibração que foi feita e da medição mesmo, de confiabilidade da medição. Então, a gente não recomenda trocar componentes de placa e nem a gente, enquanto fabricante, faz isso. A gente troca uma placa pela outra. Então, a gente não faz... Isso acontece bastante, né? A gente também não faz, né? Nunca fiz isso, não. Sempre recomendo a substituição. Mas isso é uma prática muito comum no mercado, né? Eu falo de inversor de frequência, que é mais, né, mais usual para mim. É muito mais comum. Agora, para instrumentação é pior, né? Eu acho que acontece disso aí... demais. E, assim, eu já vi casos por exemplo, um medidor Coriolis, ele é hermeticamente selado, tem todo um balanço ali do tubo. E aí,
tem empresa de serviço que abre e faz manutenção ali. Você está mexendo em frequência de oscilação. Até todos os parâmetros que eu estou falando que são usados para verificação, isso tudo pode ser comprometido, entendeu? Abrir também troca de componentes, de outros tipos de componentes. A gente vê muito, a gente não recomenda. Inclusive, se a gente falar um pouquinho de norma, é a IEC 60079, acho que é a parte 17, eu tenho a impressão que é 17, eu não lembro, mas ela fala de autorização de empresas de serviços para fazer serviços e instrumentos para área classificada, por exemplo, porque a gente tem um cuidado muito grande para ir com isso, e as auditorias estão cada vez maiores em relação a essa questão. Então, se você faz uma troca de uma placa, não estou nem falando de componente, que aí a gente nem fala, mas se você faz uma troca de uma placa, de um instrumento para área classificada, você tem que seguir os procedimentos dentro dessa norma para poder mostrar, e você tem que estar capacitado para isso, ou a empresa de serviço, ou o funcionário da empresa, ou o fabricante pode fazer, mas você tem todo o protocolo que você tem que fazer para a troca daquela placa dentro de um instrumento certificado, por exemplo. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Para trocar placa, imagina trocar componente. Realmente não é recomendado. Vamos para a segunda. E como a gente sabe aí que a tecnologia está avançando, né? Cada dia que passa aí, e com a chegada da IoT aí, né? Queria saber se a comunicação Bluetooth é segura ou hackers podem acessar os instrumentos, né? Causando danos aí ao próprio instrumento, né? Onde ele seja instalado, na fábrica. Se pode acontecer deles conseguirem acessar, né? Esse instrumento e tá causando prejuízos aí às fábricas. É um pouquinho do que a gente falou aqui o tempo todo, né? Mas o primeiro ponto é esse. A rede Bluetooth não é uma rede que você vai enxergar no seu celular, por exemplo, e tem vários critérios e normas de certificação dela, garantindo segurança. Nunca tive nenhuma informação de nenhuma coisa que tenha ocorrido nesse sentido até hoje. Então, assim, você não consegue enxergar a rede dentro de um aplicativo da Endress que está certificado e é só ali que você consegue enxergar ele. Tomando sempre o máximo de cuidado, e a Endress é muito preocupada com questões de norma. É uma empresa suíça, né? É uma empresa que ela nasceu suíça-alemã, né? Se você pega aquela região dali, a questão de normativa. Para você ter ideia, até falando um pouquinho de Bluetooth, a gente não lança nenhum instrumento Bluetooth aqui no Brasil se não tiver feito a certificação Anatel. Então, a gente já atrasou lançamentos que tinham sido feitos lá fora, porque enquanto a Anatel não homologa, a gente não faz nenhum tipo de lançamento aqui. É uma questão de compromisso mesmo com norma, com toda essa questão de segurança e normativa do país que a gente tiver. Sim. A gente entende o risco, né? Qualquer equipamento que está conectado em rede, a partir daí pode surgir algum tipo pode vir a ter algum tipo de problema. Mas você não tem histórico, né? Não tem um histórico. Por isso que eu falei, a gente trabalha para não acontecer, mas assim, ainda não chegou nenhum tipo de histórico a mim, mas é uma preocupação constante também. E é tendência, mas a gente tem, por ser tendência, justamente por ser tendência, a gente tem que se preocupar, né? Joia. Como é que, se a pessoa quiser entrar em contato com Viviane Leite, faz como? Como é que precisar de alguma informação, precisar de uma cotação, se precisar de algum instrumento, um serviço, como é que entra em contato com Viviane Leite? Vamos lá. Eu trabalho home office aqui, né? Então a gente não tem um escritório aqui na Bahia. A gente está começando a ter um trabalho de uns centros de experiência de cliente no país. Então a gente lançou o primeiro em BH, e a gente deve estar trazendo para cá também. Então, a gente vai ter um local físico que a gente vai poder receber um pouco os clientes, com uma bancada conectada ao Netillion, que a gente vai conseguir acessar na nuvem e mostrar ao cliente um pouco da funcionalidade e falar um pouco dos instrumentos também. Mas aqui, eu tenho o celular que é o 71999088008. 7199908 8008. São 3 noves e depois 088008. Haja 9 e haja 8. 8 e 0, né? É só 9 e 8 e 0, não tem mais nada. E meu e-mail é viviane.leite@endress.com. viviane.leite@endress.com. Eu vou colocar embaixo aqui, Endress, porque muita gente não vai conseguir escrever corretamente, né? Então... é um sobrenome, né? A história da Endress, acabei não falando no início. Aproveita a oportunidade. Vamos lá, né? É uma empresa suíça-alemã, como eu falei, e é uma empresa familiar. Então, foi fundada pelo Endress e pelo Hauser. O Endress era o engenheiro ligado à inovação, a questão, naquela época ali, de trazer
se preocupar o instrumento, trazer o instrumento para virar eletropneumático, então sair do instrumento pneumático e trazer a parte eletrônica para ele. Então ele veio muito ali, em 1953 foi quando fundou a Endreshauser, e numa Alemanha que estava se construindo ali do pós-guerra, né? E o Hauser, que entrou com o financeiro, era o banqueiro, era o cara do investimento. Investidor. Então ele surgiu num apartamento do Hauser na Alemanha. Então ela foi fundada na Alemanha. Por isso que a gente fala que ela é suíça-alemã. Até porque a região da Suíça que ela está é aquela região que fala o suíço-alemão ali em cima. Já naquela parte ali que é em Haina, que é perto ali de Basel. Em 1975, o Hauser faleceu. E aí eles não tinham interesse mais em continuar com a empresa, o pessoal não conhecia bem o negócio do pai. E aí a família Endres acabou comprando a parte do Hauser e continuou sendo essa empresa familiar que é até hoje. Então é uma empresa de pessoas que a gente conhece, a gente tem a foto da família, a gente está, acho que, entrando na 3ª geração agora. Quando eu entrei na Endres, o CEO era filho do fundador, agora ele faz parte do corporativo, né? E a gente tem um CEO que hoje é profissional, não é da família, mas preparando outras pessoas para no futuro serem também os executivos ali da empresa também. Mas tanto a família do Endres quanto do Hauser ainda são os proprietários? Só o Hauser. Só o Hauser. Oh, desculpe, só o Endres. Só o Endres. O Hauser faleceu e a família não teve interesse. Não... Hoje Aí ela passou pro Endres. Hoje ela é só da família Endreshauser, da família Endres. Endres. A família Endres comprou a parte da família Hauser, mas manteve o nome por uma questão de tradição, da fundação. Entendi. Show de bola. E a história da história aí, que a gente acabou também, você comentou, né, que tem... E que estudou muito história, tem uma formação em história. Como é que foi isso aí? É uma história legal. Eu trabalhava no representante, aí você quando trabalha no fabricante, você tem uma situação que trabalha no representante, eu estava cansada, não sei se é isso que eu quero, não estava tendo os ganhos que eu estava querendo já naquele momento de minha vida. Isso tinha tempo, e eu não tinha uma formação superior ainda, isso meados de 2009, 2010. Aí fiz, vou mudar de área, vou fazer uma coisa diferente aqui, não sei se eu quero mais ficar nessa área, o que é que eu vou fazer. Aí eu gosto muito de humanas também, sou da parte de exatas, mas gosto muito de humanas. E aí eu fiquei eu vou fazer geografia, fazer história, não vou fazer história, porque quero entender um pouco da história, muito preocupada em entender a história da Bahia, né? Que acabei me apaixonando muito pela história da América Latina, mas fui com o pensamento de, quero conhecer a história da Bahia, achava que ia ter uma ligação muito forte ali. E aí, nesse meio tempo, eu fui contratada pela Vica e financeiramente eu tive uma melhora muito grande, mas eu fiz, eu já estou nesse curso agora, eu vou continuar. Não vou parar no meio do caminho. Daquele jeito, né? Uma disciplina, 2 por semestre, aí demorei 6, 7 anos para me formar, mas é muito... O objetivo era não ser jubilado, né? Mas, assim, para mim, a nível de conteúdo, de aprendizado e de você estar numa coisa diferente também, e ter um plano B na vida também, eu gostei bastante mas totalmente diferente. Então, de dia eu estava ali preocupada com os bits e bytes da vida. Dava 18, 19 horas, estava eu lá no campus lá de Ondina, na UFBA, fiz na UFBA, preocupando ali com... Tinha noturno, né? Noturno, porque de 2009, eu não lembro como era o nome do programa, mas teve um programa de incentivo, porque... Engraçado que a faculdade pública só podia estudar quem não trabalhava, né? Exatamente. Eu esqueci como é o nome do programa, mas foi no governo Lula. Aula de manhã, de tarde e de noite. No primeiro ou no segundo governo Lula, ele fez um programa que ele tinha para incentivar que alunos pudessem estudar à noite também. E aí o curso de História entrou nisso daí. Tanto que o São Lázaro é que fica, né, o departamento de História da UFBA, mas a gente estudava em Ondina, porque não tinha condição de estudar em São Lázaro à noite, não era muito recomendado. Aí a gente estudava lá em São Lázaro, mas foi legal, também se conhece pessoas diferentes. E até uma coisa que a gente fala muito assim, que é importante você conhecer o seu passado, né, para até qualquer ação que você tome em sua vida. E, para mim, o curso serviu muito nesse sentido daí, de entender um pouco da história da gente. Acho que foi bem legal, gostei bastante. Diferente, mas bem legal. E trabalhou alguma coisa? Desenvolveu algum trabalho nessa área? Não, eu tive que fazer um estágio, e aí foi uma coisa bem legal, bem interessante sua pergunta, porque quando eu tive... Era só uma carga horária, né, que eu tinha que cumprir para poder ter a disciplina de estágio também. E aí acabei conseguindo estagiar na escola técnica, que hoje é IFBA, né? E para mim trouxe uma memória muito grande da época que eu estudei lá.
Então, para mim, foi simbólico ter dado. Foi acho que foi um mês dando um conteúdo para o curso. Mas foi bem legal, foi uma experiência interessante. Muito nervoso, porque você entrar, né? Então, me dava um nervoso assim, absurdo, mas consegui ir bem, consegui terminar a disciplina. Era tipo um estágio? Era né? tipo um estágio, só que não é remunerado, né? Para Entendi. você poder ter aquela disciplina lá de estágio também. Mas a que tem no licenciatura? currículo. Foi licenciatura. Por isso que você precisava desse estágio. Eu tinha a possibilidade de fazer bacharelado, mas eu fiz por ficar mais 2, 3 semestres estudando bacharelado, não vai ser por esse caminho. Aí fui mais para pós-graduação de negócios, para já trazer mais a coisa para a parte comercial que a gente trabalha. Pro dia a dia, né? Pro nosso dia a dia. O que está acontecendo hoje no dia a dia. Joia. Alguma coisa que eu não falei, que você acha que foi interessante, que você acha que faltou aí comentar? Fica à vontade para... Não, assim, acho que a gente abordou bastante coisa. Eu sei que o assunto vai longe, né? Se a gente ficar aqui, o assunto vai longe, mas... Como essa parte de educação é uma parte que me toca muito, e você vem da docência aí também, que foi, né, como isso tudo começou aqui, eu acho que a gente tem que pensar muito, e aí a gente até tinha falado mais cedo, que não aqui, mas a gente conversando, que eu acho que o Cimatec é um grande exemplo de como você consegue trazer o que está acontecendo no mundo de tecnologia, integrar empresa com instituição de ensino, e desenvolver no aluno, por exemplo, um senso crítico, né? Que você consiga não só se preocupar com exatas, mas que você consiga ter um pensamento crítico, resolver problemas e ter aulas práticas, assim, como a gente falou mais cedo. Então, para mim, assim, essa questão da educação, de você conseguir preparar esse aluno melhor para o mercado de trabalho, é uma coisa tocante, assim, que eu gosto sempre de estar falando. Joia. E o Netilho, faltamos falar alguma coisa? Eu acho que falamos quase tudo. Vou ter que pegar algumas informações, como, por exemplo, a quantidade de devices que você consegue... não, mas isso aí é número de teste, isso aí é... Mas eu acho que a gente conseguiu conseguiu abordar ele bastante. Mas a gente tem um blog do Netillion, né? Dentro do site da Endress, você digitando Netillion lá, você vai conseguir ter informações tanto do Netillion em si, como ter acesso ao blog, que tem vários artigos interessantes. Como é que a gente acessa? Boa colocação, né? Como é que a gente faz para acessar lá O site é www.br.endress.com. Entendi. E aí, uma coisa legal, pra gente fechar, senão a gente não vai fechar nunca, que eu acho bem interessante, que fala de acesso à informação. Se você chegar no site da Endress, eu falei, você escreve Netillion no campo de busca e você vai buscar lá. Mas se você chegar no site da Endress e digitar o número de série do instrumento, você vai ter acesso a todas essas informações que eu falei, manual, spare parts. E a gente tem um aplicativo também no celular que faz a mesma coisa. Chama de Operations. E você pode tanto digitar o número de série dele, como você pode, por exemplo, acessar pela câmera aqui um QR Codezinho que vai ter. E aí você já vai ter acesso, por exemplo, aqui tem uma lista do que eu já acessei. E aí você vai ter o mesmo acesso do que você tem no site. Lista de manual, catálogo técnico, spare parts, tudo lá. Bem interessante. Bom, a tradição aqui no canal é eu solicito, né, que o convidado assine a rolha para a gente guardar essa lembrança, a recordação, né, desse momento do nosso podcast. E aí, se você puder assinar a rolha para a gente aqui, depois eu vou mostrar o vinho. Escolhe a cor. Eu tirei o vermelho, que o vermelho não tá muito bom. De azul. Mas você pode escolher a cor. E aí, bota a sina e a data de hoje, que são 7. Um bom número, 7. Ele deu uma falhada. Então, essas canetas, eu não sei o que vai acontecer com as canetas. Hoje eu vou ter que arrumar umas canetas diferentes aí. Mas o nome saiu, foi na hora da data. Deixa eu... essa daqui tá melhor. Tá, o nome eu vou deixar em azul. Joia. Show. Um prazer participar. Aqui, a assinatura, Viviane Leite. Muito bom. E o vinho que a gente apreciou hoje. Cadê? Um Taná brasileiro. Como foi aí a história Entre Dois Mundos? Como essa história. Como é essa história aí? Eu tava pedindo uma dica porque eu não conheço muito de vinhos, né? Bebo, mas não conheço muito. Eu tava pedindo uma dica. E a gente tava falando de variações de vinho.
E aí, Marileide. Marileide fez... Ó, essa daqui eu gosto, mas essa daqui também gosto, porque eu passo entre os dois mundos. E ela não tinha visto mesmo. Na hora que ela falou isso, eu li entre dois mundos. Eu fiz, então vou escolher esse daqui. E foi interessante, foi simbólico. Muito bom. Joia. Bom, obrigado, Viviane. Muito obrigada, Valeu. excelente Bom iniciativa. Mesmo. Joia, obrigado. Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado. Se você tiver um projeto, quiser trazer aqui pra gente trabalhar no podcast, quiser apresentar, traga que a gente vai divulgar, vamos trazer você aqui para apresentar esse podcast. Aproveita, compartilha, deixa um comentário. E se você ficou até aí mesmo, verdade, obrigado até o final. Coloca um Vzinho no comentário para dizer que você conseguiu ficar até o final. Se você colocar aquele dos 2 dedinhos em cima lá, que é o que eu mais uso, eu vou saber que você ficou até o final do podcast. Obrigado, gente. Até mais.